sempre me orgulhei de respeitar limites. Quando minha filha Clary se casou com Steven Whitmore há 5 anos, sorri durante a cerimônia elaborada, apesar das minhas reservas. Guardei minhas preocupações para mim quando ela se mudou para a extensa propriedade da família Whitmore em vez de estabelecer seu próprio lar com seu novo marido. Eu até mordi a língua quando ela gradualmente se retirou da carreira de jornalismo pela qual ela era tão apaixonada. Afinal, Clary tinha 32 anos, era uma mulher adulta, capaz de fazer suas próprias escolhas. Quem era eu para questionar suas decisões? Mas enquanto eu dirigia pela neve ofuscante na véspera de Natal, com os nós dos dedos brancos contra o volante, não consegui mais fingir que o que estava acontecendo era normal ou saudável. A filha que antes me ligava todos os dias agora mal respondia às mensagens. A jornalista vibrante e opinativa que cobria destemidamente a corrupção política e a injustiça social foi substituída por uma mulher contida que consultava o marido antes de expressar uma opinião. A gota d'água havia chegado 3 dias antes. Uma breve mensagem de texto, nem mesmo do telefone de Clary, mas do de Steven. Clary está totalmente comprometida com as tradições de Natal da família Whitmore este ano. Talvez você possa nos visitar brevemente depois das festas, se nossa agenda permitir. Nossa agenda permite. Como se minha própria filha precisasse da permissão da família do marido para ver a mãe no Natal. A neve aumentou à medida que eu percorria as estradas sinuosas que levavam à exclusiva propriedade Whitmore, no subúrbio mais rico de Boston. Os portões estavam abertos, o que era incomum para uma família tão obcecada por segurança e privacidade, mas conveniente para minha chegada inesperada. Quando entrei na entrada circular, a mansão surgiu diante de mim, com as janelas brilhando calorosamente contra a escuridão da neve e a fumaça saindo de várias chaminés. Eu estava prestes a estacionar quando uma figura solitária na calçada da frente chamou minha atenção. Mesmo através da neve rodopiante, reconheci minha filha imediatamente. A maneira particular como ela mantinha os ombros, a inclinação da cabeça. Mas algo estava terrivelmente errado. Clary estava sentada sozinha na beira da calçada, vestida apenas com o que parecia ser um vestido de coquetel. Sem casaco, sem cachecol, nada para protegê-la do frio brutal. Abandonei meu carro na garagem, meio correndo, meio deslizando pelo pavimento gelado em direção a ela. Clary, chamei, minha voz quase perdida no vento. Clary, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para cima, seu rosto pálido de frio, os lábios tingidos de um azul alarmante. Por um momento, ela pareceu não me reconhecer, seus olhos estavam vazios e sem foco. Então a consciência surgiu. Mãe, ela sussurrou, com a voz embargada. O que você é? Como você fez isso? Caí de joelhos ao lado dela, já tirando meu pesado casaco de lã para envolvê-la em seus ombros trêmulos. Meu Deus, você está congelando. Há quanto tempo você está aqui? Não sei, murmurou ela, com as palavras um pouco arrastadas pelo frio. 1 hora? Talvez 2? 2 horas nesse tempo sem casaco. Horror e raiva lutavam dentro de mim enquanto eu a ajudava a se levantar. Por que você está aí fora, Clary? Seus olhos dispararam em direção à casa, o medo brilhando em seu rosto. Falei fora de hora no jantar, questionei as práticas comerciais de Douglas. Steven disse que eu precisava refletir sobre meu lugar nesta família antes de poder voltar à celebração. Meu sangue gelou, mais frio que a neve que rodopiava ao nosso redor. Através das grandes janelas salientes, eu podia ver a família Whitmore reunida em sua opulenta sala de estar, rindo e bebendo perto de uma lareira crepitante, completamente indiferentes à mulher congelando do lado de fora da porta. Você poderia ter morrido aqui, eu disse, lutando para manter a voz firme. Você entende isso? Isso não é disciplina, Clary. Isso é crueldade. É o jeito delas, ela sussurrou, com o corpo tremendo. As mulheres da família Whitmore devem demonstrar absoluto respeito e deferência. Eu conhecia as regras. Naquele momento, vi com perfeita clareza o que estava acontecendo nos últimos 5 anos. O isolamento gradual, a sutil minada da confiança de Clary, o desmantelamento sistemático de sua independência, tudo orquestrado por uma família de homens que viam as mulheres como posses decorativas e não como companheiras iguais. Você consegue andar? Perguntei, apoiando seu peso enquanto ela balançava instavelmente. Acho que sim, ela assentiu, embora estivesse apoiada pesadamente em mim. Mas mãe, eu não posso ir embora.
Steven vai ficar furioso. E Douglas? Não estou pedindo permissão a nenhum homem de Whitmore. Eu a interrompi, e minha voz ficou dura. Vocês entrarão, no mínimo, para se aquecer e trocar de roupa. Depois, decidiremos os próximos passos. Ela não protestou mais, o que me assustou mais do que suas palavras. A Clary que eu criei teria argumentado e defendido sua própria agência. Essa nova Clary, essa versão diminuída da minha filha, simplesmente concordou. À medida que nos aproximávamos da imponente porta da frente, pude ver a família mais claramente através das janelas. Steven rindo com seus irmãos, o patriarca Douglas comandando a cena em sua poltrona, as mulheres dispostas decorativamente ao redor da sala como adereços bem vestidos. Nenhum deles se preocupou em verificar Clary. Eu não bati. Usando a chave que Clary ainda segurava na mão congelada, destranquei a porta e a ajudei a entrar. A explosão de calor era quase dolorosa depois do frio intenso lá fora. Nossa entrada causou uma perturbação imediata. A música natalina tocada pelos alto-falantes escondidos de repente pareceu alta demais no silêncio repentino. 7 pares de olhos se voltaram para nós, chocados, ofendidos e, no caso de Steven, rapidamente passando da surpresa para uma preocupação cuidadosamente fabricada. Clary, querida, disse ele, levantando-se de seu lugar perto da lareira e aproximando-se com uma expressão de solicitude que não alcançava seus olhos. Eu estava prestes a ver como você estava. Você já teve tempo para reconsiderar seu comportamento? Ela está sofrendo de hipotermia, eu disse antes que Clary pudesse responder. Ela precisa de roupas quentes e possivelmente de atenção médica, não de uma avaliação de desempenho. Douglas Whitmore então se levantou, uma figura alta e imponente, com cabelos prateados e olhos frios. A expressão do patriarca da família era de leve aborrecimento, como se eu fosse um entregador que tivesse usado a entrada principal em vez da porta de serviço. Pauline, ele reconheceu com um leve aceno de cabeça. Esta é uma intrusão inesperada no Natal da nossa família. Clary entende que há consequências para quem desrespeita a família. Consequências, repeti, com a incredulidade aguçando meu tom. Ela pode ter desenvolvido hipotermia ou congelamento lá fora. Durante uma conversa no jantar, Steven deu um passo à frente e colocou uma mão possessiva no ombro de Clary. Mãe, você não entende a dinâmica da nossa família. Clary e eu deveríamos discutir isso em particular. Olhei para minha filha. Olhei de verdade para ela. Além do tremor físico causado pelo frio, vi um tremor mais profundo em seu espírito. A luz vibrante que sempre a definiu foi reduzida ao mais tênue brilho. O que quer que tenha acontecido naquela casa nos últimos 5 anos quase extinguiu a essência de quem ela era. Foi então que eu soube que não poderia partir sem ela. Nem esta noite. Nem nunca mais. Endireitei-me completamente, encarando diretamente o olhar frio de Douglas Whitmore. Naquele momento, eu não era apenas Pauline Bennett, uma mãe preocupada. Eu era Pauline Bennett, consultora sênior de negócios que passou décadas navegando por estruturas de poder corporativo e reconhecendo os pontos fracos em impérios aparentemente impenetráveis, incluindo o império da família Whitmore. Aproximei Clary de mim e olhei cada membro da família nos olhos, um por um, antes de dizer 5 palavras que mudariam tudo. Eu sei sobre o projeto Prometheus. O efeito foi imediato. O rosto de Douglas perdeu a cor. Steven congelou no meio do caminho. Os outros 2 irmãos Whitmore trocaram olhares alarmados. Até mesmo as normalmente plácidas esposas dos Whitmore olharam surpresas diante da tensão repentina que tomou conta da sala. Projeto Prometheus, o segredo mais cuidadosamente guardado da família Whitmore. Uma série de contas offshore e empresas de fachada projetadas para esconder milhões em transações questionáveis. Informações que descobri anos atrás, enquanto avaliava os futuros sogros da minha filha, e guardei para mim, esperando nunca precisar usá-las até agora. Estamos indo embora, eu disse no silêncio atordoado. Clary precisa de atenção médica e repouso. Podemos discutir todo o resto amanhã. Ninguém se moveu para nos impedir enquanto eu guiava minha filha trêmula em direção à porta. Ninguém ousou. O caminho até o hotel foi angustiante. A neve se acumulava mais rápido do que os limpadores conseguiam limpar. Os dentes de Clary batendo apesar do aquecedor do carro estar no máximo.
Eu ficava olhando para ela, enrolada no meu casaco e no cobertor de emergência do meu porta-malas, seu rosto ainda assustadoramente pálido. Devíamos levar você para um hospital, eu disse, olhando ansiosamente pelo para-brisa para a estrada quase invisível. Nada de hospitais, respondeu Clary, com a voz mais forte do que fora da mansão Whitmore, mas ainda trêmula. Por favor, mãe, eu só preciso me aquecer. Eu não consigo lidar com perguntas agora. Eu queria discutir, mas reconheci a fragilidade em sua expressão. O que quer que tenha acontecido naquela casa deixou feridas mais profundas do que os efeitos físicos do frio. Forçar demais agora pode fazer com que ela recue completamente. O Rosewood tem vagas, eu disse. Liguei antes enquanto fazia as malas para a viagem, só por precaução. Clary não respondeu, apenas olhou pela janela do passageiro para a neve rodopiante. O silêncio entre nós parecia familiar e estranho, o silêncio confortável de mãe e filha que se conhecem profundamente, sobreposto à tensão de anos de crescente separação. Como você sabia? Ela finalmente perguntou quando entramos na entrada coberta do hotel. Sobre o projeto Prometheus? Desliguei o motor e fiquei de frente para ela. Sou consultora de negócios, Clary. Quando você ficou noiva, fiz o que qualquer mãe com os meus recursos faria. Pesquisei sobre a família com a qual você ia se casar. Você investigou os Whitmores? Seus olhos se arregalaram um pouco. Pesquisei as práticas comerciais deles, esclareci. Steven parecia controlador mesmo durante o seu noivado. Eu queria entender com o que eu estava lidando. Um lampejo da velha Clary, afiada, analítica, destemida diante de verdades difíceis, surgiu em sua expressão. E você encontrou o projeto Prometheus, entre outras coisas, assenti. Contas offshore nas Ilhas Cayman, empresas de fachada em Luxemburgo e Singapura, violações ambientais cuidadosamente enterradas sob acordos de confidencialidade. Os Whitmores construíram sua fortuna com base na corrupção e na intimidação, ao mesmo tempo em que mantinham sua imagem pública de cidadãos morais e íntegros. Douglas diria que é apenas uma questão de negócios, disse Clary, com um toque de amargura na voz. Douglas diria qualquer coisa para justificar suas ações, respondi, assim como justificaria deixar sua nora em temperaturas congelantes como forma de disciplina. Clary estremeceu e então pareceu desabar sobre si mesma, encolhendo-se no banco do passageiro. Você não entende como isso funciona na família deles. Então me ajude a entender, Clary, porque do meu ponto de vista, parece abuso emocional sistemático mascarado de tradição ou valores familiares. A palavra abuso pairava no ar entre nós. Os olhos de Clary se encheram de lágrimas, mas ela balançou a cabeça bruscamente, enxugando-as antes que caíssem. Vamos entrar, disse ela, com a voz tensa. Não consigo ter essa conversa no carro. O Rosewood era um daqueles estabelecimentos da Nova Inglaterra que equilibrava luxo e aconchego. Lareiras crepitantes no saguão, decorações de Natal de bom gosto que conseguiam ser festivas sem serem extravagantes, funcionários atenciosos sem serem rondantes. O gerente noturno olhou para o rosto ainda pálido e a aparência desgrenhada de Clary e nos transferiu para uma suíte sem que eu precisasse pedir. O restaurante está fechado, mas podemos chamar o serviço de quarto, ele nos garantiu. E o chefe deixou vinho quente para aquecer os hóspedes que voltaram atrasados dos eventos de Natal. Na suíte, Clary foi direto para o banheiro e ligou o chuveiro na temperatura mais alta. Ouvi seu suspiro suave quando ela finalmente começou a se aquecer adequadamente e me ocupei pedindo comida, sopa substanciosa, pão fresco, chá quente, qualquer coisa para aumentar sua temperatura corporal e proporcionar conforto. Quando ela voltou 20 minutos depois, envolta em um dos roupões luxuosos do hotel, um pouco de cor havia retornado às suas bochechas. De alguma forma, ela parecia mais jovem, mais parecida com a filha de quem eu me lembrava, com seu cabelo cuidadosamente penteado de esposa Whitmore agora caindo em ondas úmidas ao redor de seu rosto. Melhor? Perguntei, servindo-lhe uma taça do vinho quente que havia sido entregue. Muito, ela admitiu, aceitando a xícara e inalando o aroma picante antes de tomar um gole cauteloso. Obrigada por virem esta noite, por saberem, de alguma forma, que eu precisava de ajuda. Uma mãe sabe, eu disse simplesmente. Ela se acomodou na poltrona em frente à minha, dobrando os joelhos como costumava fazer quando era adolescente, quando tínhamos nossas conversas mais profundas.
Por um momento, quase consegui fingir que os últimos 5 anos não tinham acontecido, que estávamos apenas tendo uma de nossas conversas francas sobre a vida e seus desafios. Mas o olhar assombrado em seus olhos contava uma história diferente. Quando começou? Perguntei gentilmente. O isolamento, o controle. Clary olhou fixamente para sua xícara como se os paus de canela e as fatias de laranja flutuantes pudessem fornecer uma resposta mais fácil do que a verdade. Aos poucos, ela disse finalmente. Tão aos poucos que eu mal percebi. No começo, Steven era tão diferente durante o nosso namoro, atencioso, apoiava minha carreira, interessado nas minhas opiniões. E depois do casamento, no começo foi sutil. Pequenos comentários sobre meus amigos serem muito progressistas ou más influências, sugestões de que talvez meu jornalismo fosse muito estressante, que eu parecia cansada o tempo todo. Então Douglas fez comentários sobre as mulheres de Whitmore e suas prioridades, com Steven concordando. Ela tomou outro gole de vinho, com as mãos mais firmes agora. No nosso primeiro aniversário, eu jantava com a família todas as noites. No segundo ano, reduzi meu horário de trabalho para meio período e perdi o contato com a maioria dos meus amigos. No terceiro filho, eu já tinha abandonado o jornalismo completamente e me mudado para o complexo da família. Por que você não disse nada? Me ligou. Eu teria ajudado, Clary. Ela então olhou para cima, com dor evidente em sua expressão. Eles deixaram bem claro que você não era apropriada. Sua independência, sua carreira, seu divórcio. Tudo em você representava o que as mulheres de Whitmore não deveriam ser. Steven disse que sua influência tornou mais difícil para mim me adaptar à vida familiar real. A crueldade casual daquilo doeu, mas deixei minha própria mágoa de lado e me concentrei no que importava. E hoje à noite, o que aconteceu que fez você ficar sentado na neve? Os ombros de Clary ficaram tensos. Douglas estava falando sobre um novo projeto de desenvolvimento, condomínios de luxo onde atualmente fica um complexo habitacional de baixa renda. Eu tinha visto artigos sobre isso no meu antigo jornal. Os moradores estão sendo expulsos com indenização mínima, e há alegações de suborno a autoridades municipais para agilizar a obtenção de licenças. E você disse alguma coisa? Sugeri que talvez a família devesse considerar as implicações éticas, não apenas as margens de lucro. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. A velha Clary se revelando. Acho que Douglas não ficou satisfeito. Ele disse que as mulheres não deveriam se preocupar com questões comerciais que elas não pudessem entender. Então você foi mandado para fora como punição, concluí, lutando para esconder a fúria da minha voz. Para refletir sobre meu lugar na família, ela corrigiu, a frase robótica claramente não sendo sua, até que eu estivesse pronta para me desculpar apropriadamente. E se você tivesse sofrido queimadura de frio ou hipotermia, isso seria um dano colateral aceitável para garantir seu devido lugar? Clary não respondeu, o que já era resposta suficiente. Uma batida na porta anunciou a chegada da nossa comida. Enquanto eu arrumava a sopa e o pão na pequena mesa de jantar, notei Clary checando o celular, sua expressão ficando cada vez mais ansiosa. 27 mensagens do Steven, disse ela, com a voz tensa. E 5 do Douglas. Eles não estão nada felizes. Imagino que não, respondi, colocando uma tigela fumegante à sua frente. Coma primeiro. Amanhã cuidamos dos Whitmores. Ela hesitou, com o polegar pairando sobre a tela do telefone. E se eles vierem aqui? Steven consegue ser muito persuasivo quando quer. Deixe-o tentar, eu disse, com um tom de aço na voz que surpreendeu até a mim. Passei 30 anos ajudando empresas a navegar em crises e negociações. Consigo lidar com uma família de empresários corruptos que se acham acima da lei. Enquanto Clary começava a comer, um pouco de cor retornando ao seu rosto a cada colherada de sopa, eu a observava atentamente. A filha que eu criei, brilhante, compassiva, extremamente independente, ainda estava lá em algum lugar, enterrada sob anos de controle e subjugação sistemáticos. E eu estava determinado a ajudá-la a se reencontrar, não importa o que os Whitmores tentassem fazer para nos impedir. No começo, Steven era tão diferente durante o nosso namoro, atencioso, apoiava minha carreira, interessado nas minhas opiniões. E depois do casamento, no começo foi sutil. Pequenos comentários sobre meus amigos serem muito progressistas ou más influências, sugestões de que talvez meu jornalismo fosse muito estressante, que eu parecia cansada o tempo todo.
Então Douglas fez comentários sobre as mulheres de Whitmore e suas prioridades, com Steven concordando. Ela tomou outro gole de vinho, com as mãos mais firmes agora. No nosso primeiro aniversário, eu jantava com a família todas as noites. No segundo ano, reduzi meu horário de trabalho para meio período e perdi o contato com a maioria dos meus amigos. No terceiro fim, a documentação estava exatamente onde eu a havia armazenado 5 anos atrás, em uma pasta criptografada na nuvem com uma senha que combinava a data de nascimento de Clary e as coordenadas da pequena casa de campo no Maine para onde eu a levava todo verão quando criança. Página após página de evidências contundentes, estudos de impacto ambiental falsificados, transferências eletrônicas para contas no exterior coincidindo perfeitamente com decisões de zoneamento favoráveis, empresas de fachada que remontavam a Douglas Whitmore por meio de um labirinto de indicados e procuradores. Eu estava tão absorto na revisão dos arquivos que não percebi que Clary havia acordado até ela falar atrás de mim. Você realmente tem tudo, disse ela, com a voz ainda rouca de sono. Evidências que podem destruí-los. Fechei o laptop e me virei para encará-la. Na luz da manhã, eu conseguia ver mais claramente o que a escuridão e a turbulência emocional da noite passada tinham parcialmente escondido, o impacto físico que a família Whitmore havia causado na minha filha. Ela sempre foi esbelta, mas agora parecia quase frágil, com as maçãs do rosto muito proeminentes em seu rosto pálido. Olheiras marcavam seus olhos, e um ar geral de vigilância havia substituído seu comportamento antes relaxado. Sim, confirmei, gesticulando para que ela se juntasse à minha mesa onde o café da manhã me aguardava. Eu o compilei quando você ficou noivo e o atualizei periodicamente por meio dos meus contatos do setor. Por que você não usou? Perguntou ela, sentando-se e pegando a cafeteira. Acabe com o casamento. Me avise. Medi minhas palavras cuidadosamente. Você teria acreditado em mim? Você estava apaixonada, Clary. Steven mostrou exatamente o que você queria ver. Se eu tivesse vindo até você com acusações e provas contra a família dele, você teria interpretado como se eu estivesse tentando controlá-lo ou sabotar sua felicidade. Ela pensou nisso enquanto misturava o creme no café e então assentiu lentamente. Você tem razão. Eu o teria escolhido em vez de você. Era exatamente isso que eles queriam. O que você quer dizer? É assim que eles operam. Isolando as mulheres que se casam na família, afastando-as de influências externas, especialmente de mães ou irmãs fortes que possam perceber o que está acontecendo. Ela tomou um gole de café, com um olhar distante. Eleanor me contou uma vez, quando bebeu muito vinho, que Douglas passou os 2 primeiros anos de casamento dele sistematicamente avultando contra a própria mãe. Eleanor, mãe de Steven, esposa de Douglas por quase 40 anos. A matriarca perfeita de Whitmore, sempre impecavelmente vestida, invariavelmente educada e completamente respeitosa com o marido em todas as coisas. E as outras esposas, as esposas de Michael e Richard, sentem o mesmo. Clary assentiu. Diane e Jennifer passaram pelo mesmo processo. É como domar um cavalo. Primeiro, elas isolam você do apoio externo. Depois, minam sua confiança e independência. Depois, estabelecem as regras e as consequências para quem as quebra. A raiva explodiu em meu peito, mas mantive minha expressão neutra. Ficar emocionada agora não ajudaria Clary. E ninguém nunca vai embora, revida. Havia uma. A primeira esposa de Richard, Meredith. Ela tentou ir embora há cerca de uma década. Os Whitmores a destruíram, usaram suas conexões para fazer com que ela fosse demitida do emprego, contestaram a custódia do filho de forma tão agressiva que ela ficou sem dinheiro para as custas judiciais e espalharam boatos que arruinaram sua reputação local. As mãos de Clary apertaram sua xícara de café. Ela finalmente desistiu, saiu da cidade sem nada. Richard ficou com a guarda total. O filho deles mal se lembra dela agora. A crueldade sistemática disso era de tirar o fôlego, uma família que se apresentava como o ápice da virtude moral e dos valores tradicionais, ao mesmo tempo em que praticava uma guerra psicológica calculada contra as mulheres que se casavam com ela. Seu telefone vibrou a manhã toda, observei, apontando para onde ele estava no criado mudo. Steven, Douglas e Eleanor, até Richard e Michael mandaram mensagens. Ela não fez nenhum movimento para verificar as mensagens. Eles vão elaborar uma resposta unificada. Os Whitmores sempre se unem quando ameaçados. Você tem medo deles?
Perguntei diretamente. Clary refletiu sobre a pergunta. Algo mudou em sua expressão, uma dureza surgindo sob a fragilidade. Sim, ela admitiu, mas tenho mais medo de voltar, de quem me tornei naquela casa. Suas palavras pairavam entre nós, carregadas de honestidade. Pela primeira vez desde que a encontrei tremendo naquela passarela coberta de neve, senti uma ponta de esperança. Minha filha verdadeira, ainda estava lá lutando para emergir. O que você quer fazer, Clary? Perguntei baixinho. A decisão tem que ser sua. Ela olhou pela janela para a luz do sol refletindo na neve fresca, seu perfil desenhado contra a claridade. Naquele momento, pude ver tanto a garotinha que ela tinha sido quanto a mulher forte que ela poderia se tornar novamente se escolhesse se recuperar. Eu quero sair, disse ela finalmente, virando-se para mim com uma resolução renovada. Completamente fora. Não apenas para passar o Natal, não apenas uma separação temporária. Eu quero o divórcio. E não quero ter mais nada a ver com Whitmore. Eles não vão facilitar, alertei. Você viu o que fizeram com Meredith. Eu sei. É por isso que preciso da sua ajuda. Ela se inclinou para a frente, com uma centelha da sua antiga intensidade retornando. E das suas provas. Antes que eu pudesse responder, uma batida forte na porta nos interrompeu. Não o toque gentil da camareira ou do serviço de quarto, mas o toque autoritário de alguém que esperava atenção imediata. Clary congelou, seu rosto perdendo a cor. São eles, ela sussurrou. Eles nos encontraram. Levantei-me calmamente, alisando meu suéter. Deixe-os vir, eu disse, encontrando uma força na minha voz que correspondia à determinação que se fortalecia dentro de mim. Sabíamos que eles viriam. Pelo olho mágico, vi exatamente o que esperava. Steven Whitmore, impecavelmente vestido apesar da hora matinal, seu rosto bonito demonstrava uma expressão de determinação preocupada. Ao lado dele estava seu pai, Douglas, de cabelos grisalhos e imponente, com um casaco de pelo de camelo que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Atrás deles, um terceiro homem que não reconheci imediatamente, provavelmente um dos advogados da família Whitmore, foi trazido para dar peso legal a qualquer pressão que planejassem aplicar. Abri a porta, mas permaneci firme na soleira, bloqueando a entrada deles na suíte. Pauline, Douglas reconheceu com um breve aceno de cabeça. Viemos buscar Clary. Este foi um lamentável mal-entendido que preferimos resolver em particular, como família. Clary não está recebendo visitas no momento, respondi gentilmente, como se estivesse recusando uma visita social de rotina. Steven deu um passo à frente, mas seu sorriso ensaiado não alcançou seus olhos. Eu entendo que você esteja preocupada, Pauline. Mas Clary é minha esposa. Ela merece ficar em casa, principalmente na manhã de Natal. Nossa família tem tradições? É como deixar mulheres congelarem em tempestades de neve quando expressam opiniões, interrompi, meu tom ainda coloquial, apesar da provocação. O maxilar de Douglas ficou tenso. O que acontece na nossa família não é da sua conta. O bem-estar da minha filha é minha maior preocupação, retruquei. E Clary deixou claro que não vai voltar com você hoje. Gostaria de ouvir isso da própria Clary, insistiu Steven, tentando olhar para dentro da suíte, além de mim. Senti uma presença no meu ombro e me virei para encontrar Clary parada ao meu lado. Ela vestiu jeans e um suéter, seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, bem diferente da esposa Whitmore cuidadosamente penteada que ela havia se tornado. Mesmo com roupas casuais, mesmo pálida e cansada, ela estava mais ereta do que eu havia há anos. Eu não vou para casa, Steven, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Nem hoje, nem nunca. A fachada de marido preocupado desapareceu, revelando um lampejo do homem controlador por baixo. Não seja ridícula, Clary. Sejam quais forem os seus problemas, podemos discuti-los em casa. Seu lugar é comigo, com a nossa família. A família que me deixou lá fora, em temperaturas congelantes, como punição por expressar uma opinião. Ela ergueu o queixo levemente. Acho que finalmente entendi qual é o meu verdadeiro lugar naquele momento, pude ver tanto a garotinha que ela tinha sido quanto a mulher forte que ela poderia se tornar novamente se escolhesse se recuperar. Eu quero sair, disse ela finalmente, virando-se para mim com uma resolução renovada. Completamente fora.
Não apenas para passar o Natal, não apenas uma separação temporária. Eu quero o divórcio. E não quero ter mais nada a ver com Whitmore. Eles não vão facilitar, alertei. Você viu o que fizeram com Meredith. Eu sei. É por isso que preciso da sua ajuda. Ela se inclinou para a frente, com uma centelha da sua antiga intensidade retornando. E das suas provas. Antes que eu pudesse responder, uma batida forte na porta nos interrompeu. Não o toque gentil da camareira ou do serviço de quarto, mas o toque autoritário de alguém que esperava atenção imediata. Clary congelou, seu rosto perdendo a cor. São eles, ela sussurrou. Eles nos encontraram. Levantei-me calmamente, alisando meu suéter. Deixe-os vir, eu disse, encontrando uma força na minha voz que correspondia à determinação que se fortalecia dentro de mim. Sabíamos que eles viriam. Pelo olho mágico, vi exatamente o que esperava. Steven Whitmore, impecavelmente vestido apesar da hora matinal, seu rosto bonito demonstrava uma expressão de eu retribuí o aperto, uma promessa silenciosa de apoio. Esta conversa acabou, eu disse com firmeza. Clary já tomou sua decisão. Sugiro que você a respeite. Isso não acabou, disse Steven, abandonando qualquer pretensão de preocupação. Clary, pense no que você está jogando fora. Pense nas consequências. Isso é uma ameaça? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Douglas colocou a mão no braço do filho para contê-lo. Apenas um lembrete da realidade, disse-lhe suavemente. Decisões têm consequências. Clary faz parte da nossa família há tempo suficiente para entender como protegemos nossos interesses. E eu protegi os interesses da minha filha a vida toda, respondi, com a voz firme. Talvez seja a hora de você entender o que isso significa. Com isso, fechei a porta firmemente na cara deles, girando a fechadura com um clique decisivo. Clary soltou um suspiro trêmulo e se encostou na parede. Eles voltarão com mais advogados, talvez até policiais, com alguma preocupação fabricada sobre meu estado mental. Deixe-os vir, eu disse, voltando ao meu laptop. Estaremos prontos. Porque o que os Whitmores não perceberam foi que tinham acabado de declarar guerra a uma mulher que passou toda a sua carreira criando estratégias, planejando e prevalecendo contra oponentes muito mais formidáveis do que uma família corrupta com delírios de intocabilidade. E eu nunca comecei uma batalha que não pretendia vencer. Precisamos nos mudar, eu disse, já juntando nossos pertences. Eles provavelmente tentarão estabelecer uma base legal. Talvez uma audiência de custódia de emergência alegando que você é mentalmente instável ou uma verificação de bem-estar por policiais locais que jogam golfe com Douglas. Clary assentiu, jogando itens em sua mala com eficiência praticada. Para onde iremos? Eles sabem seu endereço em Cambridge. Não em Cambridge, eu disse, revisando mentalmente as opções. Tenho uma colega que mantém um apartamento em Back Bay para viagens de negócios. Ela está em Londres nas férias. Podemos usá-lo até formularmos um plano de longo prazo. Enquanto Clary fazia as malas, fiz 3 ligações telefônicas em rápida sucessão. Primeiro a minha colega, que garantiu o apartamento dela, depois a Marcos Delgado, um antigo cliente que se tornou o melhor especialista em segurança digital de Boston, e, finalmente, a Diana Bernatia, a advogada de divórcio mais implacável que conheci. É dia de Natal, Clary apontou quando encerrei a última ligação. Como você ainda tem esse tipo de influência sobre as pessoas? Eu sorri severamente. 25 anos construindo uma reputação de nunca pedir favores a menos que seja importante e sempre retribuindo generosamente quando faço. Diane vai nos encontrar no apartamento em 2 horas. Saímos pela entrada de serviço do hotel, evitando o saguão onde Douglas poderia ter colocado alguém para nos vigiar. Felizmente, meu indefinido Volvo prateado não chamou atenção entre as dezenas de carros no estacionamento. Quando nos afastamos, notei um SUV preto com vidros escuros parado perto da entrada. Sem dúvida, vigilância Whitmore. Eles estão vigiando à frente, observou Clary, afundando-se um pouco no assento. Mas não esperam que a gente vá embora tão rápido. Respondi, tomando um caminho tortuoso que tornaria difícil para qualquer um seguir. Essa é a primeira vantagem de lidar com homens arrogantes como os Whitmores. Eles subestimam constantemente a competência das mulheres.
Esqueci o quanto você é estratégico, disse Clary, com algo parecido com admiração transparecendo em sua voz. Douglas sempre te descartou como apenas um consultor que teve sorte com alguns clientes. Outra vantagem, observei. Ser subestimado oferece uma excelente cobertura para enganar as pessoas. O apartamento do meu colega era um espaço elegante e minimalista no 15º andar de um prédio de luxo com excelente segurança, acesso por cartão-chave para o elevador, porteiro 24 horas e uma entrada lateral discreta para moradores que preferiam privacidade. Nós nos instalamos assim que Marcos chegou, carregando uma mochila comum cheia de tecnologia. Droga, Pauline, quando você disse emergência, você não estava brincando, disse ele, arrumando seu equipamento na mesa de jantar. Resgate no dia de Natal de uma situação hostil. Isso é coisa de Jason Bourne. Esta é minha filha Clary, apresentei-me, apreciando sua tentativa de descontrair. Clary, Marcos vai procurar qualquer software de rastreamento no seu celular e estabelecer uma comunicação segura para nós. Clary entregou seu telefone cansadamente. Eles podem me rastrear pelo meu telefone se tiverem instalado o Spivare. Com certeza, confirmou Marcos, já conectando o dispositivo dela ao laptop. Considerando que sua mãe explicou brevemente sobre esses caras, eu ficaria surpreso se não tivessem. Enquanto Marcos trabalhava, informei Clary sobre o que esperar de Diane. Ela não é simpática, mas é devastadoramente eficaz. Ela é especialista em divórcios conflituosos envolvendo homens poderosos que se acham intocáveis. Ela vai aceitar o meu caso? Eu não tenho mais dinheiro próprio, disse Clary, com a lembrança de sua dependência financeira deixando sua voz tensa. Steven controla todas as nossas contas. Diane me deve vários favores e despreza homens que usam o controle financeiro como arma. Acredite, ela vai aceitar o seu caso. Marcos soltou um assobio baixo da mesa de jantar. Encontrei 2 aplicativos de rastreamento diferentes no seu celular. Além disso, eles estão monitorando todas as suas mensagens, ligações e e-mails. Ele olhou para cima, com uma expressão séria. Eles têm vigilância completa da sua vida digital. Eles têm até acesso ao seu microfone e à sua câmera. O rosto de Clary empalideceu. Eles estão ouvindo minhas conversas, me observando potencialmente. Sim, confirmou Marcos. E tem mais. Seu ID Apple foi configurado para compartilhar sua localização continuamente com 3 contas diferentes, todas e-mails da Whitmore. A violação foi tão completa, tão invasiva, que por um momento até eu fiquei sem palavras. Clary afundou no sofá, com as mãos tremendo levemente. Você pode remover tudo? Perguntei a Marcos. Já estou nisso, mas recomendo uma reinicialização digital completa. Telefone novo, contas novas, tudo novo. Ele trabalhava enquanto falava, com os dedos voando pelo teclado. Vou configurar canais de comunicação criptografados para vocês dois. Com certeza, confirmou Marcos, já conectando o dispositivo dela ao laptop. Considerando que sua mãe explicou brevemente sobre esses caras, eu ficaria surpreso se não tivessem. Enquanto Marcos trabalhava, informei Clary sobre o que esperar de Diane. Ela não é simpática, mas é devastadoramente eficaz. Ela é especialista em divórcios conflituosos envolvendo homens poderosos que se acham intocáveis. Ela vai aceitar o meu caso? Eu não tenho mais dinheiro próprio, disse Clary, com a lembrança de sua dependência financeira deixando sua voz tensa. Steven controla todas as nossas contas. Diane me deve vários favores e despreza homens que usam o controle financeiro como arma. Acredite, ela vai aceitar o seu caso. Marcos soltou um assobio baixo da mesa de jantar. Encontrei 2 aplicativos de rastreamento diferentes no seu celular. Além disso, eles estão monitorando todas as suas mensagens, ligações e e-mails. Ele olhou para cima, com uma expressão séria. Eles têm vigilância completa da sua vida digital. Eles têm até acesso ao seu microfone e à sua câmera. O rosto de Clary empalideceu. Eles estão ouvindo minhas conversas, me observando potencialmente. Sim, confirmou Marcos. E tem mais. Seu ID Apple foi configurado para compartilhar sua localização continuamente com 3 contas diferentes, todas e-mails da Whitmore. A violação foi tão completa, tão invasiva, que por um momento até eu fiquei sem palavras. Clary afundou no sofá,
com as mãos tremendo levemente. Você pode remover tudo? Perguntei a Marcos. Já estou nisso, mas recomendo uma reinicialização digital completa. Telefone novo, contas novas, tudo novo. Ele trabalhava enquanto falava, com os dedos voando pelo teclado. Vou configurar canais de comunicação criptografados para vocês dois. E-mail, mensagens, tudo. E vou criar algumas pistas falsas digitais para mantê-los ocupados enquanto vocês planejam os próximos passos. Quando Diane chegou 40 minutos depois, ela trouxe consigo uma energia que imediatamente transformou a atmosfera do apartamento. Alta, impecavelmente vestida até mesmo no dia de Natal, com uma mecha prateada no cabelo escuro e olhos penetrantes que não deixavam escapar nada. Ela chamava a atenção sem esforço. Pauline. Ela me cumprimentou com um breve abraço antes de se virar para Clary. E você deve ser a mulher que está escapando da família de hipócritas mais hipócritas de Boston. Clary piscou, assustada com a avaliação direta. Você conhece os Whitmores? Eu tive um claro desgosto, confirmou Diane, colocando a pasta na mesa de centro e pegando um tablet. Cruzei o caminho deles em 3 casos de divórcio diferentes ao longo dos anos. Em todas as vezes, eles usaram o mesmo esquema: difamação, estrangulamento financeiro e intimidação estratégica. Ela examinou Clary com uma avaliação profissional que não era nem crítica nem compassiva. Sua mãe diz que você quer sair completamente. Sem reconciliação, sem mediação, uma ruptura total. É isso mesmo? Sim, disse Clary com firmeza. Não voltarei para aquela casa nem para aquela vida. Ótimo. Clareza ajuda. Diane deu um toque em seu tablet para reativá-lo. Agora, antes de discutirmos a estratégia, preciso entender exatamente com o que estamos lidando. Conte-me tudo. As táticas de controle, os métodos de isolamento, os sistemas de punição e, principalmente, quaisquer testemunhas ou evidências que possamos usar. Durante a hora seguinte, Clary detalhou sua trajetória de 5 anos na rede de controle da família Whitmore. Enquanto falava, sua voz ficou mais firme, sua perspectiva mais clara, como se o simples ato de articular a manipulação a ajudasse a vê-la de forma mais objetiva. Diane tomou notas, ocasionalmente fazendo perguntas específicas que revelavam sua vasta experiência. Não necessariamente, interrompi, lembrando-me de algo. A mansão Whitmore tem câmeras de segurança cobrindo toda a propriedade, incluindo a entrada da frente, onde te deixaram. Se conseguirmos essas imagens, eles já terão apagado, disse Clary. Marcos levantou os olhos do computador. Talvez não. A maioria dos sistemas de segurança de ponta faz backup na nuvem automaticamente. Se eu conseguir acessar a rede deles. Ele fez uma pausa, pensando. É uma área legalmente cinzenta, mas dadas as circunstâncias. Concentre-se primeiro nas abordagens legais, alertou Diane. Precisamos entrar com o pedido de medida protetiva de urgência hoje à noite, antes que eles possam nos ultrapassar com suas próprias manobras legais. Vou redigir minha declaração sobre o encontro com Clary ontem à noite, ofereci, e documentarei os sintomas físicos de exposição que observei. Marcos acrescentou, como testemunha que viu o estado dela quando você chegou ao hotel. Clary observou essa rápida mobilização de apoio com uma expressão estranha, algo entre a descrença e a esperança nascente. Eles sempre disseram que eu não tinha ninguém além deles, disse ela baixinho. Que sem o nome e as conexões Whitmore eu não seria nada. Fui sentar ao lado dela no sofá e segurei suas mãos frias nas minhas. Eles mentiram, Clary. Você sempre teve pessoas que a valorizavam por si mesma, não pelo seu status, não pela sua submissão, não pela sua disposição de se diminuir para se encaixar no molde delas. Diane olhou para o relógio. A juíza de plantão para os autos de emergência hoje é Alexandra Winters. Ela é justa, minuciosa e notavelmente insensível a alegações de tradição familiar quando elas mascaram abusos. Se submetermos o caso nas próximas 2 horas, ela provavelmente analisará o caso hoje, mesmo sendo Natal. Enquanto todos entravam em ação, Diane redigindo documentos legais, Marcos garantindo nossa pegada digital, Clary escrevendo sua declaração, senti um orgulho feroz crescer em meu peito. Menos de 24 horas depois de encontrar minha filha tremendo na neve, montamos uma equipe, garantimos um local seguro e já estávamos montando uma contraofensiva legal contra uma das famílias mais poderosas de Boston.
Os Whitmores passaram 5 anos convencendo Clary sistematicamente de que ela era impotente sem eles. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Não necessariamente, interrompi, lembrando-me de algo. A mansão Whitmore tem câmeras de segurança cobrindo toda a propriedade, incluindo a entrada da frente, onde te deixaram. Se conseguirmos essas imagens, eles já terão apagado, disse Clary. Marcus levantou os olhos do computador. Talvez não. A maioria dos sistemas de segurança de ponta faz backup na nuvem automaticamente. Se eu conseguir acessar a rede deles. Ele fez uma pausa, pensando. É uma área legalmente cinzenta, mas dadas as circunstâncias. Concentre-se primeiro nas abordagens legais, alertou Diane. Precisamos entrar com o pedido de medida protetiva de urgência hoje à noite, antes que eles possam nos ultrapassar com suas próprias manobras legais. Vou redigir minha declaração sobre o encontro com Clary ontem à noite, ofereci, e documentarei os sintomas físicos de exposição que observei. Marcus acrescentou, como testemunha que viu o estado dela quando você chegou ao hotel. Clary observou essa rápida mobilização de apoio com uma expressão estranha, algo entre a descrença e a esperança nascente. Eles sempre disseram que eu não tinha ninguém além deles, disse ela baixinho. Que sem o nome e as conexões Whitmore eu não seria nada. Fui sentar ao lado dela no sofá e segurei suas mãos frias nas minhas. Eles mentiram, Clary. Você sempre teve pessoas que a valorizavam por si mesma, não pelo seu status, não pela sua submissão, não pela sua disposição de se diminuir para se encaixar no molde delas. Diane olhou para o relógio. A juíza de plantão para os autos de emergência hoje é Alexandra Winters. Ela é justa, minuciosa e notavelmente insensível a alegações de tradição familiar quando elas mascaram abusos. Se submetermos o caso nas próximas 2 horas, ela provavelmente analisará o caso hoje, mesmo sendo Natal. Enquanto todos entravam em ação, Diane redigindo documentos legais, Marcus garantindo nossa pegada digital, Clary escrevendo sua declaração, senti um orgulho feroz crescer em meu peito. Menos de 24 horas depois de encontrar minha filha tremendo na neve, montamos uma equipe, garantimos um local seguro e já estávamos montando uma contraofensiva legal contra uma das famílias mais poderosas de Boston. Os Whitmores passaram 5 anos convencendo Clary sistematicamente de que ela era impotente sem eles. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. E Douglas Whitmore estava prestes a descobrir que apenas um consultor em que ele havia descartado tão casualmente era, na verdade, o oponente mais formidável que ele já havia enfrentado. A juíza Alexandra Winters concedeu a ordem de restrição de emergência às 19h42 do dia de Natal. A rede eficiente de Diane garantiu que as cópias fossem entregues na mansão Whitmore e entregues pessoalmente. É estranho, disse ela baixinho. Vendo de fora sim. Quando você está nisso, começa a pensar que talvez seja normal, que talvez você mereça. Mas olhando para aquela foto, fica claro, abuso psicológico. Terminei por ela, a raiva crescendo novamente pelo que tinham feito com minha filha. E não foi a primeira vez, não é? Ela balançou a cabeça. Métodos diferentes, mas o mesmo princípio. Isolamento como punição por qualquer desrespeito ou desafio percebido. Geralmente, era ficar confinado no meu quarto sem jantar ou ser excluído de eventos familiares. Esta foi a primeira vez que... É estranho, disse ela baixinho. Vendo de fora assim. Quando você está nisso, começa a pensar que talvez seja normal, que talvez você mereça. Mas olhando para aquela foto, fica claro, abuso psicológico. Terminei por ela, a raiva crescendo novamente pelo que tinham feito com minha filha. E não foi a primeira vez, não é? Ela balançou a cabeça. Métodos diferentes, mas o mesmo princípio. Isolamento como punição por qualquer desrespeito ou desafio percebido. Geralmente, era ficar confinado no meu quarto sem jantar ou ser excluído de eventos familiares. Esta foi a primeira vez que me colocaram fisicamente do lado de fora em condições climáticas perigosas. Escalada, observou Diane, anotando novamente em seu tablet. Padrão clássico em relacionamentos controladores. Os limites do que constitui uma punição aceitável se expandem gradualmente. Meu telefone tocou com uma chamada recebida de um número desconhecido. Normalmente, eu ignoraria tais ligações, mas, dadas as circunstâncias, respondi com cautela. Pauline Bennett.
Senhorita Bennet, aqui é o detetive James Morales, do Departamento de Polícia de Boston. A voz era profissional, um pouco cansada. Estou ligando para tratar de um pedido de cheque de assistência social para sua filha, Clary Whitmore. O marido dela relatou preocupações com seu estado mental e possível coerção. E assim começa, pensei, encontrando os olhos de Diane do outro lado da sala. Ela entendeu imediatamente e se aproximou para ouvir. Minha filha está perfeitamente bem, detetive, respondi calmamente. Na verdade, ela está aqui comigo e está sob a proteção de uma ordem de restrição de emergência emitida pelo juiz Winters no início desta noite devido a preocupações com violência doméstica. Houve uma pausa. Então o tom do detetive mudou sutilmente. Entendo. Seria possível falar diretamente com a senhora Whitmore para confirmar seu bem-estar? Cobri o telefone. Cheque de assistência social da polícia, sussurrei para Clary. O primeiro contra-ataque de Steven. Clary assentiu e pegou o telefone. Aqui é Clary Whitmore, disse ela, com a voz notavelmente firme. Estou segura e aqui por livre e espontânea vontade, detetive Morales. Saí da casa do meu marido ontem à noite depois de ser forçada a ficar sentada do lado de fora, em temperaturas congelantes, por mais de uma hora como punição por expressar uma opinião durante o jantar. Ela ouviu por um momento e depois continuou. Sim, consegui representação legal. Sim, a ordem de restrição é legítima. Pode confirmar com o gabinete do juiz Winters. Não corro nenhum perigo, exceto pela família Whitmore. Depois de mais algumas trocas, ela encerrou a ligação e me devolveu o telefone. Ele está enviando uma viatura para confirmar pessoalmente. Procedimento padrão, ele diz. Diane assentiu em sinal de aprovação. Ótimo. Deixe que eles documentem sua condição e estado de espírito. Cada registro oficial de sua racionalidade e clareza sobre sua decisão de sair fortalece nossa posição. 2 policiais chegaram 30 minutos depois, uma mulher de 40 anos com o comportamento firme de uma policial veterana e um policial mais jovem que parecia um pouco impressionado por estar dentro de um dos edifícios residenciais mais exclusivos de Boston. Eles conversaram com Clary em particular por vários minutos, depois brevemente comigo antes de partirem com garantias de que documentariam a segurança e o estado mental saudável de Clary. Uma tentativa neutralizada, observei enquanto a porta se fechava atrás deles. Eles vão tentar de novo, avisou Clary. Ângulos diferentes, autoridades diferentes. Pensamento para 9S. Os VITs têm contatos em toda a estrutura de poder de Boston. Como se fosse um sinal, o programa de monitoramento de Marcos emitiu um alerta. Chegando, anunciou ele, examinando a tela. O advogado da família Whitmore entrou com uma petição de emergência alegando insanidade temporária e influência indevida. Eles estão solicitando uma avaliação psicológica imediata e tutela temporária para Steven. Com base em quê? Perguntou Diane, já pegando o celular. Marcos leu o documento. Alegações de que Clary tem um histórico de instabilidade emocional agravado pelo afastamento da mãe e que o súbito aparecimento de Pauline desencadeou uma ruptura psicótica com a realidade. Eles alegam que Pauline tem uma vingança contra a família Whitmore e manipulou o estado mental vulnerável de Clary. Previsível, zombou Diane, descando rapidamente. E facilmente contestável com a avaliação psicológica independente que já agendamos para amanhã de manhã. O juiz Winters não concederá tutela temporária sem provas claras de incapacidade. Enquanto Diane fazia sua mágica jurídica, sentei-me ao lado de Clary no sofá. Ela lidava com tudo com uma compostura notável, mas eu podia sentir o preço que aquela batalha judicial rápida estava. Como você sabe disso? Um resquício da antiga Clary, a jornalista investigativa com faro para verdades ocultas, passou pelo seu rosto. Porque eu podia estar bancando a esposa perfeita de Whitmore por fora, mas nunca me perdi completamente. Eu observava. Eu ouvia. Eu me lembrava. Ela se aproximou. Há 3 meses, ouvi Steven e Richard discutindo um problema com uma das contas offshore. Richard mencionou que Douglas estava atualizando o arquivo mestre. Mais tarde naquela noite, vi Steven acessando um banco de dados protegido por senha em seu computador de casa. Ele foi descuidado. Não percebi que conseguia ver o reflexo da tela dele na janela. Você viu o que tinha lá dentro? Perguntei,
impressionado com suas habilidades de observação furtiva, apesar de tudo que ela tinha passado. Não há detalhes, mas vi o suficiente para saber que é abrangente. Números de contas, informações de contato de funcionários que lhe subornaram, datas de transações, tudo o que é necessário para estabelecer um padrão de corrupção. Considerei as implicações. Se pudéssemos acessar esse banco de dados, teríamos a vantagem máxima, concluiu Clary. Mas ele está armazenado em um servidor seguro no escritório de Douglas. Acessá-lo fisicamente seria quase impossível, especialmente agora. Marcos se aproximou, tendo ouvido o final da nossa conversa. Não é necessariamente impossível, disse ele, pensativo. Todo sistema seguro tem vulnerabilidades. A questão é se conseguiremos encontrá-las antes que os brancos se agravem ainda mais. Diane encerrou a ligação, parecendo sombriamente satisfeita. Crise temporariamente evitada. O juiz Winters concordou em analisar nossas provas antes de tomar qualquer decisão sobre o pedido de tutela. Mas não se enganem, este é apenas o primeiro passo. Os vitimores estão mobilizando seus recursos consideráveis. Então precisamos mobilizar os nossos, eu disse, com um plano já em formação. E talvez adicionar alguns recursos que eles não sabem que temos. Peguei meu celular e disquei um número que raramente usava, uma linha direta para Jonathan Pierce, jornalista investigativo do Boston Globe e ex-colega de Clary. Se os Vites quisessem jogar duro, estavam prestes a descobrir que não eram os únicos que sabiam como alavancar conexões e influência. O jogo estava mudando da defesa para o ataque, e eu não tinha intenção de perder. Jonathan Pierce. Jonathan, aqui é Pauline Bennett, a mãe de Clary. Um momento de silêncio, então, Pauline, já faz o quê? 3 anos desde o jantar de premiação de jornalismo da Clary. Está tudo bem? É a Clary. Ela precisa da sua ajuda, eu disse simplesmente, sabendo que a honestidade direta seria mais eficaz com uma jornalista veterana do que qualquer explicação elaborada. Ela deixou Steven Whitmore em circunstâncias difíceis. A família está revidando com tudo o que tem. Jesus, murmurou Jonathan. Sempre me perguntei sobre esse relacionamento. Clary era uma das nossas repórteres mais brilhantes. De repente, ela pediu demissão para se tornar esposa de um executivo. Nunca me agradou. Você pode nos encontrar hoje à noite? Para seu crédito, Jonathan não hesitou. Me manda o endereço por mensagem. Chego aí em 30 minutos. Depois de encerrar a ligação, virei-me e encontrei Clary me observando com uma mistura de esperança e ansiedade. Você ligou para o Jonathan? Perguntou ela. Não nos falamos desde que os Whitmores te afastaram sistematicamente de todos da sua vida anterior, terminei gentilmente. Mas Jonathan nunca acreditou na história oficial sobre você ter feito uma transição feliz para a vida de esposa corporativa. Ele tentou entrar em contato várias vezes no seu primeiro ano de casamento. Eu não sabia, disse ela baixinho. O Steven rastreou todas as minhas ligações e mensagens. Achei que todo mundo da minha antiga vida tinha simplesmente seguido em frente. A simples admissão revelou mais uma camada das táticas de isolamento empregadas pelos White, não apenas impedindo Clary de entrar em contato, mas interceptando ativamente as tentativas de seus antigos amigos e colegas de manter conexões. Jonathan chegou 45 minutos depois, com a aparência amarrotada de um homem que vivia para a história em vez das aparências. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver Clary, mas rapidamente disfarçou sua reação. É bom ver você, Bennett. Ele a cumprimentou com o antigo apelido dos tempos de repórter, seu tom casual desmentindo a preocupação evidente em sua expressão. Você também, Pierce, ela respondeu, e um fantasma de sua antiga personalidade profissional surgiu brevemente. Após breves apresentações a Diane e Marcos, reunimos-nos em volta da mesa de jantar para informar Jonathan sobre a situação. Para seu imenso crédito, ele ouviu sem interrupção Clary detalhar seu isolamento gradual dentro da família Whitmore, os comportamentos controladores e, finalmente, o incidente que catalisou sua fuga. Dinâmica clássica de autocontrole, observou ele quando ela terminou, ecoando a avaliação anterior de Diane. Já abordei cultos com técnicas de isolamento menos eficazes. Precisamos da sua ajuda de 2 maneiras, expliquei, expondo nossa estratégia. Primeiro, como garantia.
Os Whitmores tentaram controlar a narrativa, provavelmente retratando Clary como instável e eu como manipuladora. Ter um jornalista independente documentando o nosso lado cria uma contrapressão. Como você sabe disso? Um resquício da antiga Clary, a jornalista investigativa com faro para verdades ocultas, passou pelo seu rosto. Porque eu podia estar bancando a esposa perfeita de Whitmore por fora, mas nunca me perdi completamente. Eu observava. Eu ouvia. Eu me lembrava. Ela se aproximou. Há 3 meses, ouvi Steven e Richard discutindo um problema com uma das contas offshore. Richard mencionou que Douglas estava atualizando o arquivo mestre. Mais tarde temos provas, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Provas substanciais sobre uma operação da Whitmore chamada Projeto Prometheus, contas offshore, violações ambientais, propinas a autoridades. Os olhos de Jonathan se estreitaram com interesse jornalístico. Quão substancial? O suficiente para desencadear investigações federais, interrompeu Diane. Mas estamos guardando isso temporariamente como forma de obter o divórcio e a proteção de Clary. Acreditamos que há mais evidências em um banco de dados seguro no escritório de Douglas, continuei. Se pudéssemos acessá-lo, teríamos um panorama completo das operações deles. Jonathan recostou-se, observando-nos pensativamente. Então, vocês precisam de mim como uma apólice de seguro contra difamação e, potencialmente, para ajudar a desvendar uma grande história de corrupção, supondo que consigamos acessar esse banco de dados. Exatamente, confirmei. Ele não hesitou. Estou dentro. Os Whitmores vêm comprando sua saída da responsabilidade há décadas. Está na hora de alguém responsabilizá-los. Marcos, que estava monitorando seu laptop durante toda a nossa conversa, endireitou-se de repente. Movimento na frente Whitmore. Eles convocaram uma reunião de família na mansão. Os 3 irmãos, além de Douglas e seus advogados. Como você sabe disso? Perguntou Clary, impressionada. Estou monitorando as comunicações por e-mail deles, admitiu. Tecnicamente, beirando a legalidade, mas dadas as circunstâncias. Eles estão planejando o próximo passo, Clary supôs, abraçando-se. Douglas não aceitará a derrota em nenhuma frente. Ele ficará furioso por a ordem de restrição ter sido concedida. Ótimo, disse Diane com firmeza. Oponentes furiosos cometem erros. Precisamos que eles sejam reativos em vez de estratégicos. Jonathan pegou um caderninho e anotou algumas coisas rapidamente. Qual é o nosso plano imediato? A avaliação psicológica de amanhã comprova a competência de Clary e contesta o pedido de tutela. O que mais? Precisamos proteger os pertences pessoais de Clary da casa dos Whitmore, eu disse. Documentos importantes, itens significativos, qualquer coisa que seja difícil de substituir. Clary balançou a cabeça. Eles não deixam ninguém entrar para buscar minhas coisas, e eu não posso ir sozinha com a ordem de restrição em vigor. Na verdade, corrigiu Diane, a ordem de restrição os impede de se aproximar de você, e não o contrário. Com escolta policial, você tem o direito legal de retirar seus pertences pessoais da casa conjugal. Eles vão dar um jeito de bloquear, insistiu Clary. Douglas tem metade do departamento de polícia no bolso. Nem todos, disse Jonathan, pensativo. Tenho um contato, a tenente Sandra Rivera. Ela chefia a unidade de violência doméstica e tem uma versão especial por homens poderosos que se acham acima da lei. Se eu explicar a situação, ela pode estar disposta a escoltar Clary pessoalmente. Isso pode funcionar, concordou Diane. Mas precisamos agir rápido antes que os Whitmores tenham tempo de esconder ou destruir algo importante. Marcos levantou a mão. Antes de entrarmos na Cova dos Leões, tenho uma ideia sobre o banco de dados. Clary, você mencionou que ele está em um servidor seguro no escritório do Douglas. É um servidor físico ou baseado em nuvem? Temos provas, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Provas substanciais sobre uma operação da Whitmore chamada Projeto Prometheus, contas offshore, violações ambientais, propinas a autoridades. Os olhos de Jonathan se estreitaram com interesse jornalístico. Quão substancial? O suficiente para desencadear investigações federais, interrompeu Diane. Mas estamos guardando isso temporariamente como forma de obter o divórcio e a proteção de Clary.
Acreditamos que há mais evidências em um banco de dados seguro no escritório de Douglas, continuei. Se pudéssemos acessá-lo, teríamos um panorama completo das operações deles. Jonathan recostou-se, observando-nos pensativamente. Então, vocês precisam de mim como uma apólice de seguro contra difamação e, potencialmente, para ajudar a desvendar uma grande história de corrupção, supondo que consigamos acessar esse banco de dados. Exatamente, confirmei. Ele não hesitou. Estou dentro. Os Whitmores vêm comprando sua saída da responsabilidade há décadas. Está na hora de alguém responsabilizá-los. Marcos, que estava monitorando seu laptop durante toda a nossa conversa, endireitou-se de repente. Movimento na frente Whitmore. Eles convocaram uma reunião de família na mansão. Os 3 irmãos, além de Douglas e seus advogados. Como você sabe disso? Perguntou Clary, impressionada. Estou monitorando as comunicações por e-mail deles, admitiu. Tecnicamente, beirando a legalidade, mas dadas as circunstâncias. Eles estão planejando o próximo passo, Clary supôs, abraçando-se. Douglas não aceitará a derrota em nenhuma frente. Ele ficará furioso por a ordem de restrição ter sido concedida. Ótimo, disse Diane com firmeza. Oponentes furiosos cometem erros. Precisamos que eles sejam reativos em vez de estratégicos. Jonathan pegou um caderninho e anotou algumas coisas rapidamente. Qual é o nosso plano imediato? A avaliação psicológica de amanhã comprova a competência de Clary e contesta o pedido de tutela. O que mais? Precisamos proteger os pertences pessoais de Clary da casa dos Whitmore, eu disse. Documentos importantes, itens significativos, qualquer coisa que seja difícil de substituir. Clary balançou a cabeça. Eles não deixam ninguém entrar para buscar minhas coisas, e eu não posso ir sozinha com a ordem de restrição em vigor. Na verdade, corrigiu Diane, a ordem de restrição os impede de se aproximar de você, e não o contrário. Com escolta policial, você tem o direito legal de retirar seus pertences pessoais da casa conjugal. Eles vão dar um jeito de bloquear, insistiu Clary. Douglas tem metade do departamento de polícia no bolso. Nem todos, disse Jonathan, pensativo. Tenho um contato, a tenente Sandra Rivera. Ela chefia a unidade de violência doméstica. Você está bem? Perguntei baixinho, juntando-me a ela. Eu continuo esperando acordar, ela admitiu, e me encontrar de volta naquela casa, de volta naquela vida com tudo isso sendo apenas um sonho. Não é um sonho, assegurei-lhe. Você está livre, Clary, e vamos garantir que continue assim. Ela se virou para mim, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Por que não fui embora antes? Como deixei que apagassem tanto de mim? Porque eles eram especialistas no que faziam, eu disse gentilmente. Eles não começaram te trancando lá fora, na neve. Começaram com amor e aprovação, e então gradualmente introduziram condições para esse amor. Quando o controle se tornou óbvio, você já estava isolado de qualquer pessoa que pudesse te ajudar a reconhecê-lo. Ela assentiu lentamente. O sapo na água fervente. Exatamente. Mas você está livre agora, e apesar de tudo que fizeram para te diminuir, a verdadeira Clary Bennett, a mulher forte e brilhante que eu criei, ainda está lá dentro. Ela é quem sobreviveu, quem reconheceu que a linha final estava sendo cruzada, quem estava pronta para partir quando a oportunidade surgiu. Pela primeira vez desde que a encontrei tremendo na neve, o sorriso de Clary alcançou seus olhos. Um pequeno lampejo de sua autenticidade emergindo de anos de repressão calculada. Os brancos não têm ideia do que desencadearam, não é, disse ela, um resquício de sua antiga determinação emergindo. Não, concordei. Um orgulho feroz cresceu em meu peito. Mas eles estão prestes a descobrir. O amanhecer irrompeu sobre Boston com uma clareza cristalina. O tipo de manhã brilhante de inverno que se segue a uma forte nevasca. Imaculada, nítida, reveladora. De alguma forma, parecia apropriada. Este novo dia que iniciaria o processo de resgatar a vida de Clary das sombras que os Whitmores haviam lançado sobre ela. A avaliação psicológica estava marcada para as 9 horas com a doutora Eleanor Kapoor, uma psiquiatra forense com credenciais impecáveis e uma reputação de imparcialidade que tornava suas avaliações particularmente valiosas no tribunal.
Diane havia garantido a consulta por meio de sua rede de contatos, enfatizando a urgência da nossa situação. Lembre-se, aconselhou Diane enquanto Clary se preparava, a doutora Kapoor não está do nosso lado nem do lado deles. O trabalho dela é fornecer uma avaliação imparcial e profissional do seu estado mental. Seja honesto, direto e não tente manipular as impressões que ela tem de você. Clary assentiu, prendendo o cabelo em um rabo de cavalo simples. Ela havia recusado a oferta de roupas novas para a consulta, optando pelo suéter e jeans confortáveis do dia anterior. Chega de apresentações, explicou. Chega de se vestir para a aprovação dos outros. O consultório da doutora Kapoor ficava em um antigo prédio de arenito marrom em Cambridge. Seu interior apresentava um equilíbrio cuidadoso entre eficiência profissional e um ambiente acolhedor e tranquilo. A própria médica projetava um equilíbrio semelhante. Compassiva, mas não efusiva, atenciosa, mas não intrusiva. Farei uma avaliação padrão para avaliar seu estado mental e emocional atual, explicou ela a Clary, em tom pragmático. Isso incluirá perguntas sobre eventos recentes, seu histórico geral e seu processo de tomada de decisão em relação ao seu casamento. Entendo que o tempo é essencial, então faremos isso em uma sessão longa. Clary desapareceu no escritório interno enquanto Diane, Jonathan e eu esperávamos na recepção. Tentei me concentrar na revisão de documentos para os próximos passos, mas minha mente voltava aos anos de isolamento e controle que minha filha suportou enquanto eu respeitava o que eu pensava serem suas escolhas. Pare, disse Diane baixinho, observando minha expressão. Estou vendo você se culpando daqui. Eu deveria ter feito mais, admiti, me esforçado mais para manter contato, questionado o que estava acontecendo. E teriam usado isso para convencer Clary ainda mais de que você estava tentando controlá-la, rebateu Diane. Já vi esse padrão dezenas de vezes, Pauline. Esses sistemas familiares são incrivelmente eficazes em transformar a preocupação de uma mãe em evidência de interferência ou instabilidade. Ela tem razão, acrescentou Jonathan. Tentei entrar em contato com Clary várias vezes naquele primeiro ano. Em todas as vezes, recebi respostas educadas, mas firmes, escritas com clareza por outra pessoa, explicando que ela estava se concentrando em suas novas prioridades familiares e que entraria em contato quando o tempo permitisse. Por fim, desisti de tentar. A técnica de isolamento de Whitmore, Diane assentiu. Eles não apenas impediram Clary de entrar em contato. Eles interceptaram e gerenciaram ativamente as tentativas de contato. 3 horas depois, Clary saiu do consultório do Dr. Kapoor, parecendo exausta, mas serena. A médica a seguiu, com sua postura profissional intacta, embora houvesse um novo calor em seus olhos ao olhar para Clary. Terei minha avaliação completa concluída até esta tarde, ela nos informou. Dada a urgência da situação, a enviarei diretamente ao juiz Winters, com cópias para a senhorita Bernat. Sem quebrar o sigilo, posso dizer que não encontrei nenhuma evidência da instabilidade mental alegada na petição de Whitmore. O alívio me inundou. Com a avaliação profissional do Dr. Kapoor contrariando as alegações dos Whitmores, a tentativa deles de garantir a guarda de Clary quase certamente fracassaria. Obrigada, doutor, disse Clary calmamente. O Dr. Kapoor a encarou com genuína compaixão. Senhorita Bennet, e notei que a senhora me pediu para usar seu nome de nascimento em vez de seu nome de casada, eu recomendaria apoio terapêutico contínuo enquanto você navega por essa transição. Não porque haja algo errado com seu estado mental, mas porque a recuperação de um controle psicológico prolongado é um processo que se beneficia de orientação profissional. Vou considerar isso, prometeu Clary. Assim que as coisas se estabilizarem um pouco. Nossa próxima parada foi o escritório da Tenente Sandra Rivera, na Unidade de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Boston. Jonathan fez a apresentação, explicando o suficiente da situação para despertar o interesse dela sem sobrecarregá-la com detalhes. A Tenente Rivera não era o que eu esperava. Em vez da oficial dura e calejada que eu imaginava, ela era uma mulher pequena, com modos gentis que contrastavam com a determinação férrea evidente em seus olhos. As paredes de seu escritório não exibiam elogios, mas fotografias de sobreviventes, mulheres, crianças e, ocasionalmente, homens, que haviam escapado de situações abusivas. O Sr. Pierce explicou o básico, disse ela após as apresentações. Você precisa de escolta policial para recuperar pertences pessoais da sua casa conjugal, onde uma família poderosa pode tentar obstruí-lo. Sim, confirmou Clary.
Há uma ordem de restrição em vigor, mas ela apenas os impede de se aproximarem de mim, e não o contrário. O tenente Rivera assentiu. Já revisei a ordem. Tecnicamente, qualquer policial poderia acompanhá-lo, mas, dadas as conexões da família Whitmore, cuidarei disso pessoalmente. Obrigada, eu disse, grato por ela entender a dinâmica de poder em jogo. Não me agradeça ainda, ela advertiu. Isso não vai ser agradável. Indivíduos controladores muitas vezes se tornam mais perigosos quando sentem que seu controle está diminuindo. O fato de seu marido vir de uma família rica e influente só aumenta o risco. Eu entendo o risco, disse Clary com firmeza. Mas há coisas que preciso daquela casa: documentação, itens pessoais, provas. O tenente Rivera estudou por um momento e então assentiu. Iremos hoje. Quanto mais cedo, melhor, antes que eles tenham tempo de remover ou destruir qualquer coisa importante. Enquanto Clary e o tenente trabalhavam na logística da operação de recuperação, Marcos ligou para atualizar suas tentativas de acessar o banco de dados Whitmore. Identifiquei um possível ponto de entrada, relatou. As credenciais de acesso remoto de Steven. Com base no monitoramento de e-mails, ele não é particularmente cuidadoso com sua segurança cibernética. Usa senhas semelhantes em várias plataformas. Deixa-se conectado em vários dispositivos. Você consegue acessar o banco de dados com essas credenciais? Perguntei, esperançoso. Não diretamente, ainda não, admitiu. Há autenticação multifator envolvida, mas se Clary conseguir recuperar o laptop dela e ele ainda tiver as impressões digitais do Steven no histórico do navegador, talvez eu consiga pegar carona no acesso anterior dele. Mais um motivo para garantir o sucesso da missão de recuperação. No início da tarde, nosso pequeno comboio se aproximou dos imponentes portões da propriedade Whitmore. A viatura policial sem identificação do tenente Rivera, seguida pelo meu Volvo, levando Clary, Diane e eu. Jonathan ficou para trás para coordenar com Marcos, ambos monitorando a situação remotamente. Os portões estavam abertos como na véspera de Natal, embora desta vez nossa chegada fosse esperada. O tenente Rivera havia ligado com antecedência, notificando oficialmente os Whitmore sobre nossa visita autorizada pelo tribunal para recuperar os pertences pessoais de Clary. Lembrem-se, alertou Diane enquanto subíamos a longa entrada. Envolvam-se o mínimo possível. Sem argumentos, sem justificativas, sem defesas. Estamos aqui pelos pertences da Clary, nada mais. A mansão se erguia à minha frente, sua perfeição cuidada agora soava estéril e opressiva aos meus olhos. O Bentley prateado de Douglas estava estacionado em destaque na entrada circular, uma declaração calculada de sua presença e autoridade. Ele não precisava estar aqui, observou Clary, com atenção evidente na voz. Ele está demonstrando sua presença. Deixe-o se posicionar, disse o tenente Rivera calmamente. Isso não muda nada em relação ao nosso direito legal de estar aqui. Ao estacionarmos, a enorme porta da frente se abriu, revelando o próprio Douglas Whitmore, ladeado por um homem que reconheci como Edward Harrington, o advogado da família. De Steven, não havia sinal algum, provavelmente uma decisão estratégica para evitar possíveis violações da ordem de restrição. Tenente Rivera, Douglas reconheceu com fria civilidade enquanto nos aproximávamos. Isso é altamente irregular e desnecessariamente contencioso. Se a senhora Whitmore precisasse de itens pessoais, um simples pedido teria sido suficiente. Senhor Whitmore, respondeu o tenente com distanciamento profissional. Estamos aqui para executar uma recuperação judicial dos bens pessoais da senhorita Bennett. Este é o procedimento padrão quando há uma ordem de restrição em vigor. O uso deliberado do nome de solteira de Clary não passou despercebido por Douglas, cujo maxilar se apertou quase imperceptivelmente. Muito bem. O Sr. Harrington irá acompanhá-la para garantir que nada além de seus pertences pessoais seja removido. Na verdade, corrigiu o tenente Rivera, a ordem judicial especifica que a senhorita Bennett pode recuperar seus pertences pessoais sem interferência. Você pode observar a uma distância razoável, mas não pode ditar ou restringir quais itens pessoais ela escolher levar. A máscara de civilidade de Douglas caiu por um instante, revelando a raiva fria que havia por baixo. Esta casa e tudo o que há nela pertence à família Whitmore. Clary pode levar suas roupas e pertences pessoais, nada mais. Não é isso que a lei prevê, Sr. Whitmore, interrompeu Diane suavemente.
Em uma separação pendente de divórcio, cada parte retém os direitos sobre seus bens pessoais, incluindo presentes, itens herdados e materiais profissionais. Observei Clary durante essa conversa, notando como ela se mantinha mais ereta a cada momento, buscando força no sólido terreno legal sob nossos pés. Os Whitmores passaram anos convencendo-a de que ela não tinha direitos, nem recurso, nem sistema de apoio fora de seu ambiente cuidadosamente controlado. Agora ela estava testemunhando em primeira mão os limites do poder deles quando confrontados com a autoridade legal. Enquanto nos preparávamos para entrar na mansão, Clary cruzou meu olhar, uma mensagem silenciosa passando entre nós. O que quer que tenha acontecido lá dentro, o que quer que tenhamos conseguido recuperar ou sido forçados a deixar para trás, ela já havia recuperado o mais importante, sua liberdade da gaiola dourada que haviam construído ao seu redor. E nem mesmo Douglas Whitmore, com toda a sua riqueza e influência, poderia forçá-la a voltar para dentro dela. O interior da mansão Whitmore me impressionou de forma diferente agora, sua opulência soando opressiva em vez de impressionante. A simetria perfeita dos móveis, a qualidade museológica da decoração, a ausência de qualquer desordem visível ou sinais de moradia. Tudo falava de controle em vez de conforto. Clary percorreu o espaço com a navegação cuidadosa de alguém em território inimigo, com a postura alerta e os olhos constantemente atentos. O tenente Rivera permaneceu ao seu lado enquanto Diane e eu a seguíamos alguns passos atrás. Douglas e seu advogado mantinham uma distância vigilante, e a expressão de Douglas era uma máscara cuidadosamente construída de preocupação digna. Vamos começar com meus itens pessoais no quarto, disse Clary, com a voz firme apesar da tensão evidente em seus ombros. Enquanto subíamos a escada imponente para o segundo andar, notei pequenos detalhes que me escaparam durante meu breve confronto na véspera de Natal. A forma como as fotografias de família exibiam apenas momentos perfeitamente posados. Como até os arranjos de flores frescas pareciam idênticos em toda a casa, como se tivessem sido carimbados a partir de um molde. A ausência de livros, revistas ou materiais de leitura que pudessem sugerir um pensamento independente. A suíte principal ocupava a ala leste do segundo andar, uma série de cômodos interligados, incluindo uma sala de estar, um quarto enorme, closets e um banheiro maior do que alguns apartamentos. Ali, pela primeira vez, havia sinais visíveis de perturbação, gavetas parcialmente abertas, itens movidos, a sutil evidência de que alguém havia revistado os pertences. Eles mexeram nas minhas coisas, observou Clary, com um tom mais resignado do que surpreso. Procurando o diário, provavelmente. O tenente Rivera fez uma anotação: você vê algo faltando ou danificado? Clary examinou o quarto cuidadosamente. Não é imediatamente óbvio, mas preciso verificar esconderijos específicos. Ela se moveu com determinação até o assento da janela, um elegante banco embutido sob janelas salientes com vista para os jardins bem cuidados da propriedade. Com movimentos experientes, ela pressionou uma fenda quase invisível no painel de madeira, revelando um pequeno compartimento escondido. Vazio, ela relatou, com a decepção estampada no rosto. Encontraram o diário. Havia mais alguma coisa escondida lá? Perguntou Diane. Não, só. Clary fez uma pausa, uma expressão calculista substituindo a decepção. Espera aí, eles esperariam que eu escondesse coisas ali. Era óbvio demais. Ela foi até a estante que ocupava uma das paredes da sala de estar, passando os dedos pelas lombadas de clássicos encadernados em couro que pareciam mais decorativos do que lidos. Escolheu um volume de Austen que mostrava sutis sinais de uso. Abriu e revelou páginas vazadas contendo um pequeno caderno de couro. A isca funcionou, disse ela, com alívio evidente na voz enquanto guardava o caderno na bolsa. Este é o diário verdadeiro. Eu guardava um falso no assento da janela, para o caso de revistarem minhas coisas. Inteligente, comentou a tenente Rivera, com genuína admiração em seu tom. Continuamos a coleta metódica dos pertences de Clary. Roupas de que ela realmente gostava, em vez das peças de grife que Steven preferia. Lembranças pessoais, materiais profissionais de seus dias de jornalista que sobreviveram às tentativas dos Whitmores de apagar sua identidade anterior. Cada item foi colocado em malas e caixas sob o olhar atento de Douglas e seu advogado, que permaneceram em silêncio, mas claramente furiosos com a incapacidade deles de interferir. No escritório de Steven, Clary recuperou seu laptop de onde estava guardado em um armário. É quase certo que eles o acessaram, alertou.
Mas Marcos disse que isso pode ajudá-lo a rastrear os caminhos de conexão até o banco de dados principal. O momento mais desafiador de recuperação ocorreu quando Clary solicitou acesso ao cofre no escritório de Douglas para coletar as joias de sua avó. De jeito nenhum, interrompeu Douglas, dando um passo à frente pela primeira vez. Meu escritório e tudo o que ele contém são privados. Essa área não está coberta pela sua ordem judicial. O tenente Rivera virou-se para ele com calma profissional. Senhor Whitmore, se o cofre contiver pertences pessoais da senhorita Bennet, ela tem o direito legal de recuperá-los. Essas joias foram reavaliadas e seguradas como bens da família Whitmore após o casamento, rebateu Douglas. Elas não são mais propriedade pessoal dela. Isso é descaradamente falso, respondeu Diane. Joias herdadas continuam sendo propriedade exclusiva do cônjuge que as herdou, independentemente de seguro, a menos que haja um acordo específico por escrito transferindo a propriedade. Houve, Clary? Não, confirmou Clary. Disseram-me que as joias precisavam ser guardadas no cofre da família por motivos de segurança, mas nunca houve qualquer discussão sobre transferência de propriedade. Douglas cerrou os dentes, mas reconheceu a areia movediça jurídica que o cercava. Com visível relutância, conduziu-nos ao seu escritório, um espaço masculino com madeiras escuras, móveis de couro e símbolos de poder e sucesso cuidadosamente selecionados. O cofre de parede estava escondido atrás de uma pintura do patriarca original de Whitmore, uma configuração tão estereotipicamente patriarcal que teria sido cômica em qualquer outro contexto. Douglas entrou na combinação com o corpo posicionado para bloquear nossa visão, depois se afastou com hostilidade mal disfarçada. Leve apenas o que é comprovadamente seu, ele alertou enquanto Clary se aproximava do cofre. Lá dentro, havia uma coleção organizada de documentos, dinheiro e caixas de joias. Clary escolheu 3 estojos de veludo sem hesitar. O colar de pérolas da minha avó, seus brincos de esmeralda e sua aliança de casamento, ela identificou, abrindo cada um brevemente para confirmar seu conteúdo antes de colocá-los na bolsa. Ao se virar para sair, seu olhar pousou em uma caixa de metal trancada sobre a mesa de Douglas. Por um momento, ela congelou, com o reconhecimento brilhando em seus olhos. O que foi? Perguntei baixinho. O disco rígido externo, ela sussurrou. Ele contém cópias de segurança do banco de dados. Douglas, sentindo a mudança de energia, dirigiu-se possessivamente à sua mesa. Terminamos aqui. Você recuperou seus pertences pessoais conforme autorizado. A tenente Rivera ouviu a conversa e se posicionou estrategicamente. Há algo mais que lhe pertença, senhorita Bennet? Clary hesitou, claramente calculando os riscos de fazer uma reclamação. O disco rígido não era tecnicamente sua propriedade, mas potencialmente continha evidências cruciais da corrupção da família Whitmore. Não, ela disse finalmente, seus olhos me comunicando algo diferente. Eu tenho o que vim buscar. Enquanto nos preparávamos para partir, com caixas e malas carregadas em nossos veículos, Douglas fez uma última tentativa de assumir o controle. Esta produção teatral não muda nada, Clary, disse ele, com a voz grave o suficiente para que apenas o nosso grupo mais próximo pudesse ouvir. A família Whitmore já enfrentou desafios muito mais sérios do que uma nora rebelde. Seria bom você se lembrar disso antes que a situação piore ainda mais. Era uma ameaça, levemente disfarçada, mas inconfundível. 5 dias antes, tal declaração poderia ter intimidado Clary e a levado a obedecer. Hoje, ela o encarou diretamente. Eu me lembro de tudo, Douglas, respondeu ela, com a voz firme. Cada conversa que eu não deveria ouvir, cada documento que eu não deveria ver, cada lição sobre o lugar apropriado das mulheres Whitmore. Eu me lembro de tudo. Algo brilhou na expressão de Douglas, um cálculo momentâneo, uma reavaliação da ameaça que ela realmente poderia representar. Antes que ele pudesse responder, o tenente Rivera guiou Clary suavemente em direção aos carros que aguardavam. Hora de ir, senhorita Bennet. Concluímos a recuperação autorizada pelo tribunal. Enquanto nos afastávamos da mansão, Clary soltou um suspiro trêmulo, a tensão visivelmente se esvaindo de seus ombros. Eu não tinha certeza se conseguiria fazer isso, admitiu. Enfrentá-lo. Estar naquela casa novamente sem cair nos velhos hábitos. Você se saiu brilhantemente, assegurei-lhe, com um orgulho feroz enchendo meu peito. Conseguiu tudo o que precisava? A maior parte, ela confirmou.
O diário é o mais importante. Ele documenta casos de controle, manipulação e disciplina nos últimos 3 anos. Mas eu não poderia reivindicar o disco rígido, sem nenhuma justificativa legal. Mas você viu, observei. Você confirmou sua existência e localização. Um brilho da sua antiga perspicácia jornalística brilhou em seus olhos. Exatamente. E eu vi outra coisa também. O padrão de desbloqueio que Douglas usava para acessar o computador. Ele sempre usa o mesmo. Uma sequência específica que eu vi traçar centenas de vezes quando pensava que ninguém estava olhando. Isso pode ser uma informação valiosa para Marcus, observei. Mais do que valioso, corrigiu Clary. Pode ser a chave para todo o banco de dados. Ao retornarmos ao nosso apartamento seguro, com a missão de resgate oficialmente concluída, reconheci algo novo no comportamento da minha filha. Uma confiança crescente, uma retomada de autonomia que cada pequena vitória reforçava. Os Whitmores passaram anos desmantelando metodicamente seu senso de identidade, sua crença em sua própria percepção e julgamento. Cada vez que suas tentativas de controle eram rejeitadas, cada vez que as autoridades legais reconheciam seus direitos, mais uma parte desse condicionamento se rompia. A recuperação dos pertences de Clary foi mais do que apenas itens físicos. Foi uma questão de estabelecer que ela existia independentemente da definição e do controle da família Whitmore. Que ela tinha direitos que eles não podiam ignorar, limites que não podiam violar e aliados que não podiam intimidar. Douglas havia emitido seu alerta, acreditando ainda estar em posição de poder. O que ele não conseguia entender era que a dinâmica já havia mudado fundamentalmente. Clary não era mais a mulher isolada e subjugada que podia ser controlada por doses calculadas de aprovação e punição. Ela estava se tornando, passo a passo, seu verdadeiro eu novamente, e isso era o que os Whitmores sempre mais temeram. Acho que estou dentro, anunciou Marcus, com a voz tensa de excitação reprimida. Passava pouco da meia-noite, quase 18 horas desde nosso retorno da mansão Whitmore. Marcus vinha trabalhando incansavelmente desde então, usando o laptop recuperado por Clary para rastrear caminhos para a rede segura da família Whitmore. A combinação das credenciais armazenadas em cache de Steven, o padrão de desbloqueio de Douglas, que Clary havia memorizado, e a experiência técnica de Marcus finalmente produziram resultados. Nós nos reunimos em volta de sua estação de trabalho, Clary, Jonathan, Diane e eu, observando enquanto diretórios de arquivos preenchiam sua tela. É só isso? Perguntou Clary, inclinando-se para a frente. O banco de dados do Prometheus? Em parte, confirmou Marcus, navegando pelas pastas criptografadas com precisão treinada. Douglas é metódico. Admito isso. Tudo é organizado por ano, depois por projeto, depois por tipo de transação. É o sonho de qualquer auditor ou pesadelo, dependendo do lado em que você está. Você pode baixá-lo? Perguntou Jonathan, o jornalista dentro dele claramente ansioso para se aprofundar no material. Não de uma vez. Isso dispararia alertas de segurança, mas posso extrair arquivos importantes se você me disser o que procurar. Clary estudou a estrutura do diretório, com o rosto iluminado pelo brilho azul da tela. Comece com South Harbor, sugeriu. Esse foi o projeto de desenvolvimento que questionei no jantar de Natal, o que me fez ser mandada para fora. Se reagiram com tanta veemência, deve haver algo particularmente condenável ali. Marcus navegou até a pasta indicada, revelando dezenas de subpastas com rótulos clínicos, autorizações, zoneamento, moradores deslocados, indenizações, pagamentos oficiais. Pagamentos oficiais. Diane arqueou uma sobrancelha. Isso soa suspeitosamente como um eufemismo para subornos. Porque é, confirmou Marcus, abrindo a pasta e revelando planilhas listando nomes, datas, valores e métodos de pagamento. Vereadores, autoridades de zoneamento, até mesmo o chefe do Conselho de Desenvolvimento Comunitário, todos recebendo honorários de consultoria por meio de empresas de fachada. Jonathan já estava anotando, com uma expressão sombria. Isso é corrupção de carteirinha. Estão subornando autoridades sistematicamente para aprovar um empreendimento que está desalojando uma comunidade inteira de baixa renda. À medida que Marcus continuava a explorar o banco de dados, o verdadeiro escopo das operações da família Whitmore tornou-se claro. O projeto Prometheus não era apenas um esquema, mas toda uma infraestrutura de negócios paralela projetada para facilitar a corrupção, mantendo uma negação plausível.
Eles fazem isso há décadas, disse Clary, com a voz rouca ao reconhecer nomes e projetos de conversas que ouvirá durante seus anos na casa dos Whitmore. O mesmo padrão repetidamente: identificar comunidades vulneráveis, subornar autoridades para alterar o zoneamento ou ignorar proteções ambientais, deslocar moradores com indenização mínima, desenvolver propriedades de luxo e obter lucros enormes. Tudo isso enquanto se posicionavam como líderes empresariais éticos e filantropos, acrescentei, pensando nas inúmeras galas de caridade e prêmios cívicos que os Whitmores organizaram e receberam. A hipocrisia de tirar o fôlego, concordou Jonathan, mas não é surpreendente. Na minha experiência, quanto mais alto alguém proclama sua superioridade moral, maior a probabilidade de estar compensando alguma coisa. Marcos havia se mudado para uma seção diferente do banco de dados, rotulada simplesmente como seguros. Lá dentro, havia dossiês detalhados sobre vários funcionários, concorrentes comerciais e jornalistas que haviam cruzado o caminho dos Whitmores ao longo dos anos. Meu Deus, Clary suspirou, reconhecendo as implicações imediatamente. É material para chantagem. Eles guardam sujeira sobre qualquer um que possa ameaçar seus interesses. De fato, cada arquivo continha vulnerabilidades meticulosamente documentadas, evidências de casos extraconjugais, irregularidades financeiras, segredos de família, problemas de abuso de substâncias, tudo cuidadosamente catalogado para possível alavancagem. Existe um arquivo sobre mim? Perguntou Jonathan, meio brincando. Marcos digitou rapidamente, fazendo uma busca. Na verdade, sim. Vários jornalistas estão listados sob ameaças da mídia. O arquivo de Jonathan era relativamente pequeno comparado aos outros: anotações sobre seu divórcio de 5 anos antes, as dificuldades de seu filho contar, pressões financeiras de contas médicas. Eles estavam procurando pontos de pressão, percebeu Jonathan. Maneiras de me influenciar ou desacreditar se minhas reportagens chegassem muito perto das operações deles. Também tem uma sobre você, Pauline, disse Marcos calmamente, abrindo outro arquivo. Inclinei-me para a frente, curioso para saber o que os Whitmores poderiam ter compilado sobre mim. O arquivo continha informações biográficas básicas, anotações sobre meu negócio de consultoria e ênfase particular na minha separação de Clary. Eles estão monitorando você desde antes de Clary se casar com Steven, observou Marcos, percorrendo as entradas com registro de data e hora, especialmente seus relacionamentos com clientes e contatos comerciais. Eles te viram como uma ameaça desde o início, disse Clary, com a compreensão transparecendo em sua voz. Porque você representa tudo que lhe se opõe, uma mulher independente e bem-sucedida que criou uma filha com os mesmos valores. Aparentemente, não com sucesso suficiente, respondi, e a velha culpa ressurgiu brevemente. Clary apertou minha mão. Mãe, não. O fato de eles terem precisado de tanto esforço para nos separar, para me controlar, prova o quão forte foi a base que você construiu. Enquanto essa troca de emoções se desenrolava, Marcos continuou explorando o banco de dados. Há algo mais aqui, disse ele, abrindo uma pasta chamada Contingências. Parecem planos de resposta, protocolos para diferentes cenários que podem ameaçar suas operações. A pasta continha estratégias detalhadas para lidar com diversas crises, investigações de jornalistas ou agências reguladoras, desafios de organizações comunitárias e até mesmo ameaças internas, como membros da família se tornando problemáticos. Olha, Clary apontou para um arquivo rotulado a gerenciamento de esposas. Com horror crescente, lemos o que equivalia a um manual familiar para controlar as mulheres que se casavam com a família Whitmore. Técnicas de isolamento, métodos de restrição financeira, estratégias de manipulação psicológica, tudo clinicamente detalhado, como se discutissem operações comerciais em vez de relacionamentos humanos. Isso é? Diane pareceu momentaneamente sem palavras, apesar de sua vasta experiência com casos de divórcio de autocontrole. Isso está além do controle. Isso é abuso emocional sistemático, documentado e institucionalizado ao longo de gerações. Há arquivos semelhantes para a esposa de cada irmão, observou Marcos, navegando pela pasta, incluindo um específico para Clary. O arquivo de Clary era o mais extenso, contendo anotações sobre sua independência problemática, seu apego excessivo à mãe e sua perigosa experiência profissional em jornalismo investigativo. Nele, delineava-se um plano de 5 anos para transformá-la gradualmente em uma esposa Whitmore adequada, com metas específicas para reduzir sua independência. 3º ano, desligamento profissional completo. 4º ano,
dependência financeira total estabelecida. Quinto ano, gravidez para consolidar o compromisso familiar. Clary leu em voz alta, sua voz ficando mais firme em vez de mais angustiada a cada detalhe revelado. Eles planejaram toda a minha vida sem o meu conhecimento ou consentimento. Isso não é apenas comportamento controlador, disse Jonathan, com seu distanciamento jornalístico dando lugar a uma raiva genuína. Isso é manipulação psicológica metódica, documentada em suas próprias palavras, em seus próprios arquivos. É exatamente o que precisamos, interrompeu Diane, com um foco profissional cortando o impacto emocional das revelações. Este banco de dados fornece evidências irrefutáveis para o processo de divórcio de Clary e potenciais ações civis contra toda a família, além de acusações criminais. A tenente Rivera acrescentou da porta, onde se juntou a nós sem ser notada durante nossa imersão no banco de dados. Nós a havíamos convidado a revisar nossas descobertas, dada sua experiência profissional em casos de violência doméstica. O suborno e a corrupção são violações criminais claras, continuou ela, examinando a tela por cima do ombro de Marcos. Mas este programa de gerenciamento de esposas constitui potencialmente conspiração para cometer abuso psicológico e controle coercitivo, o que é reconhecido como violência doméstica em Massachusetts desde a atualização legislativa do ano passado. Podemos usar isso legalmente? Perguntei, virando-me para Diane. Considerando como a obtivemos, a expressão de Diane era pensativa. O acesso ao banco de dados é legalmente problemático para processos criminais, fruto da árvore venenosa e tudo mais, mas para o divórcio de Clary e a proteção civil, há precedentes para admitir provas obtidas indevidamente quando se relacionam diretamente à segurança física e ao bem-estar. Temos outra opção, acrescentou Jonathan. Reportagem jornalística. As leis que protegem as fontes dos jornalistas me permitiriam reportar o conteúdo sem especificar como foi obtido. E quando isso se tornar público por meio do jornalismo legítimo, observou o tenente Rivera, as autoridades policiais poderão iniciar investigações com base nas informações publicadas, em vez do método de acesso original. À medida que a discussão sobre estratégias jurídicas e abordagens jornalísticas prosseguia, observei Clary. Em vez de parecer traumatizada pelas revelações sobre o quão exaustivamente havia sido manipulada, ela parecia estar se tornando mais centrada e mais resoluta a cada novo detalhe. Você está bem? Perguntei baixinho, enquanto os outros debatiam opções táticas. Ela me olhou nos olhos, e eu vi algo que não via completamente desde antes do casamento dela: clareza, determinação e a inteligência aguçada que outrora a tornará uma jornalista tão formidável. Estou melhor do que bem, disse ela. Por 5 anos, fui induzida a duvidar das minhas próprias percepções, das minhas próprias memórias. Eu ficava pensando que talvez estivesse exagerando. Talvez eu fosse o problema. Talvez o jeito deles fosse normal, e eu simplesmente não conseguisse me adaptar direito. Ela gesticulou em direção à tela, exibindo os frios detalhes clínicos de sua própria subjugação psicológica planejada. Isso prova que eu não era louca. Tudo o que eu sentia, tudo o que eu pressentia, mas não conseguia articular direito, era tudo real. Eles estavam realmente desmantelando sistematicamente quem eu era, deliberadamente e com plena consciência. A compreensão surgiu. Para Clary, esses documentos horríveis não eram apenas provas para processos judiciais. Eles eram a validação de sua própria realidade, a confirmação de que suas percepções estavam corretas, apesar de anos ouvindo o contrário. Temos tudo o que precisamos agora, disse ela, com a voz mais forte do que eu a ouvia há anos. Vamos acabar com isso. A família Whitmore passará gerações construindo seu império com base na corrupção, no controle e na repressão sistemática de qualquer um que ameaçasse seu poder, especialmente as mulheres que se casavam com eles. Eles documentaram seus métodos meticulosamente, sem jamais imaginar que seus segredos cuidadosamente guardados seriam expostos. Essa confiança se provaria sua ruína. E Clary, a esposa problemática que eles tentaram tão metodicamente destruir, seria o catalisador para sua ruína. Eles registraram uma queixa de segurança cibernética, anunciou Diane, entrando no apartamento na manhã seguinte com sua energia determinada de sempre. Douglas Whitmore está alegando que seus servidores privados foram acessados ilegalmente e que suas informações comerciais confidenciais foram comprometidas. Já esperávamos por isso, o primeiro contra-ataque da família Whitmore ao descobrir a violação do banco de dados. Marcos havia deixado deliberadamente rastros sutis do acesso, um risco calculado que havíamos concordado em assumir para fortalecer nossa posição para o que viria a seguir.
Ele especificou o que foi acessado? Perguntou Jonathan, erguendo os olhos do laptop onde estava rascunhando a estrutura de sua denúncia. Curiosamente, não, respondeu Diane, colocando a pasta na mesa de jantar. A reclamação é deliberadamente vaga quanto ao conteúdo, referindo-se apenas a informações comerciais proprietárias e documentos familiares confidenciais. Porque ele não pode admitir o que realmente está nesses arquivos, observou Clary. Ele não pode dizer à polícia: alguém acessou nossas evidências documentadas de corrupção sistemática e manipulação psicológica. Sorri diante da clareza da análise de Clary. A cada dia que passava, ela se reconquistava mais, emergindo da névoa de manipulação que a envolvera por 5 anos. Os instintos confiantes de jornalista, o pensamento crítico aguçado, tudo retornando à medida que o condicionamento Whitmore perdia o controle. Exatamente, confirmou Diane. Eles estão em apuros. Para apresentar acusações graves pela violação, precisariam especificar o que foi acessado e por que isso importa. Mas isso exporia exatamente o conteúdo que eles estão desesperados para manter oculto. Qual será o nosso próximo passo? Perguntei, observando nossa improvisada sala de guerra e a área de jantar agora coberta de laptops, documentos legais e evidências estrategicamente organizadas. Vamos primeiro, declarou Jonathan, virando o laptop para nos mostrar o rascunho do artigo que vinha refinando durante a noite. A denúncia está pronta. Combinei com meu editor no Globe e garanti o compromisso de que Douglas não pode acabar com isso. Tem muita gente envolvida agora. Documentação demais. A manchete era simples e direta: o império das sombras da família Whitmore, corrupção, controle e coerção por trás da primeira família de Boston. Quando é publicado? Perguntou Clary, examinando o artigo abrangente que detalhava as décadas de corrupção sistemática da família Whitmore, sua manipulação de autoridades municipais, sua exploração de comunidades vulneráveis e, o mais contundente, suas estratégias documentadas para controlar e isolar as mulheres que se casavam com membros da família. Primeira página de amanhã, confirmou Jonathan. A versão digital entra no ar à meia-noite de hoje. Estamos coordenando com o Washington Post a cobertura nacional e as investigações subsequentes. Douglas tentará bloquear a publicação, alertei. Deixe-o tentar, respondeu Jonathan com a confiança de um jornalista com sólida base ética. As evidências são avassaladoras. O interesse público é claro, e nós o estruturamos para resistir a contestações legais. Temos outra opção, acrescentou Jonathan. Reportagem jornalística. As leis que protegem as fontes dos jornalistas me permitiriam reportar o conteúdo sem especificar como foi obtido. E quando isso se tornar público por meio do jornalismo legítimo, observou o tenente Rivera, as autoridades policiais poderão iniciar investigações com base nas informações publicadas, em vez do método de acesso original. À medida que a discussão sobre estratégias jurídicas e abordagens jornalísticas prosseguia, observei Clary. Em vez de parecer traumatizada pelas revelações sobre o quão exaustivamente havia sido manipulada, ela parecia estar se tornando mais centrada e mais resoluta a cada novo detalhe. Você está bem? Perguntei baixinho, enquanto os outros debatiam opções táticas. Ela me olhou nos olhos, e eu vi algo que não via completamente desde antes do casamento dela: clareza, determinação e a inteligência aguçada que outrora a tornará uma jornalista tão formidável. Estou melhor do que bem, disse ela. Por 5 anos, fui induzida a duvidar das minhas próprias percepções. O tenente Rivera assentiu, pensativo. Já informei meu capitão. Estaremos prontos para agir assim que o artigo fornecer motivos públicos para investigação. À medida que esses vários fios estratégicos se articulavam, fiquei maravilhado com a coalizão que havíamos reunido em poucos dias. Expertise jurídica, jornalística, técnica e policial, tudo alinhado para expor e desmantelar o sistema corrupto que os Whitmores construíram ao longo de gerações. Eles vão retaliar, alertou Clary, com seu profundo conhecimento das táticas da família demonstrando sua preocupação. Não apenas legalmente, mas pessoalmente: difamação, pressão sobre os empregadores, ameaças a contatos. Já prevíamos isso, assegurei-lhe, compartilhando os planos de contingência que desenvolvemos. Marcos protegeu nossas vidas digitais contra intrusões. Diane documentou todas as ameaças potenciais para fins de ordem de restrição. O artigo de Jonathan inclui respostas preventivas a prováveis ataques de Whitmore à nossa credibilidade. E providenciei proteção policial para o prédio, acrescentou o tenente Rivera. Só por precaução.
Clary absorveu toda essa preparação, com uma expressão de admiração estampada no rosto. Esqueci como é, disse ela suavemente. O quê? Como é? Perguntei. Ter pessoas ao seu lado, ter apoio que não depende de obediência. Sua voz se fortaleceu. Por 5 anos, todos os relacionamentos da minha vida vinham com condições. Comporte-se adequadamente. Não questione. Aceite o seu lugar. Eu esqueci como é o apoio incondicional. A simples observação destacou talvez o aspecto mais insidioso do sistema de controle dos Whitmore, a maneira como ele isolou Clary não apenas fisicamente de relacionamentos externos, mas psicologicamente do próprio conceito de conexão humana não transacional. À medida que a noite se aproximava, os preparativos finais para nossa ofensiva coordenada se concretizaram. Jonathan submeteu seu artigo para publicação. Diane protocolou nossas petições legais alteradas, e o tenente Rivera providenciou patrulhamento adicional em nosso prédio durante a noite, uma precaução contra possíveis retaliações de Whitmore assim que o artigo fosse publicado. Descanse um pouco, aconselhei Clary enquanto os outros partiam. Amanhã será intenso. Não tenho certeza se consigo dormir, ela admitiu, a energia nervosa da antecipação evidente em seus movimentos inquietos. Tente, eu o encorajei. Você vai precisar de força e clareza amanhã. Enquanto Clary tentava descansar, sentei-me perto da janela com vista para o horizonte noturno de Boston, refletindo sobre a extraordinária série de eventos que nos trouxeram até aquele momento. Há apenas uma semana, eu dirigia em meio a uma tempestade de neve, seguindo o inexplicável instinto maternal de que algo estava errado com minha filha. Agora, estávamos à beira de expor uma das famílias mais poderosas de Boston e libertar Clary de seu controle para sempre. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Cautelosamente, abriu: Senhora Bennet, aqui é Eleanor Whitmore. Preciso falar com a senhora urgentemente, longe de Douglas e da família. Por favor, é sobre Clary. Eleanor, mãe de Steven, esposa de Douglas por quase 40 anos, a matriarca por excelência dos Whitmore. O que ela poderia querer que não pudesse ser comunicado através do exército de advogados e representantes da família? Antes que eu pudesse pensar em uma resposta, recebi uma segunda mensagem. Eu sei o que fizeram com a Clary. Sei porque fizeram comigo também, décadas atrás. Por favor, tenho informações que podem ajudar a protegê-la. Observei a mensagem, avaliando sua autenticidade e os potenciais riscos do envolvimento. Eleanor sempre se apresentará como a esposa perfeita de Whitmore, infalivelmente equilibrada, respeitosa com Douglas, um modelo de feminilidade tradicional dentro da estrutura patriarcal deles. Seria essa abordagem genuína ou seria mais uma tática de manipulação de Whitmore? Enquanto eu refletia, uma terceira mensagem apareceu. O artigo vai ao ar à meia-noite. Amanhã de manhã, tudo muda para todos nós. Antes que isso aconteça, há coisas que Clary precisa saber sobre a família, sobre as outras esposas, sobre até onde Douglas pode ir para proteger o nome Whitmore. Por favor, 1 hora, no Common Ground Café, na rua Cambridge. Estarei sozinho. A especificidade do pedido, o reconhecimento do artigo iminente e o aparente desejo de se encontrarem em um local público sugeriam sinceridade. No entanto, cautela era essencial. Os Whitmores haviam se provado mestres da manipulação e do engano. Tomei uma decisão e respondi: se você estiver falando sério, eu te encontro, mas não sozinho, e eu escolho o local. A resposta dela foi imediata: em qualquer lugar público, qualquer pessoa em quem você confie, por favor, antes da meia-noite. Olhei para o relógio: 22h18. Faltavam menos de 2 horas para a revelação de Jonathan mudar irrevogavelmente o cenário para todos os envolvidos na família Whitmore. Se Eleanor realmente tivesse informações que pudessem ajudar a proteger Clary, esta poderia ser nossa única oportunidade de obtê-las. Vou trazer a Tenente Sandra Rivera do Departamento de Polícia de Boston, respondi, acrescentando uma camada extra de segurança à reunião. Tudo bem, respondeu Eleanor. Obrigada. Liguei para o Tenente Rivera, que concordou em me acompanhar sem hesitar. Escolhemos um restaurante 24 horas perto da delegacia, território neutro com muitas testemunhas e câmeras de segurança. Enquanto me preparava para sair, parei na porta do quarto de Clary, ouvindo sua respiração estável. Ela finalmente havia adormecido.
O peso de anos de controle psicológico foi temporariamente aliviado pela inconsciência. Decidi não acordá-la. Se a informação de Eleanor fosse valiosa, eu a compartilharia quando Clary acordasse. Se fosse uma armadilha, não havia motivo para expô-la a mais estresse. O que quer que Eleanor Whitmore quisesse compartilhar nessas horas finais antes que a fachada cuidadosamente construída de sua família ruísse, eu ouviria com cautela, estrategicamente, e com a proteção de Clary como minha prioridade absoluta. O jogo havia mudado. Não estávamos mais apenas reagindo às manobras de Whitmore. Estávamos ditando os termos do noivado. E agora, inesperadamente, parecia que pelo menos um membro do círculo íntimo de Whitmore poderia estar rompendo as fileiras.